Se imagine na seguinte situação. Você acorda numa ilha desconhecida, completamente sem memórias. Você não sabe seu nome, como chegou até ali, e nem mesmo quem é a família que decidiu te acolher. Ninguém te dá pistas do que está acontecendo e aos poucos você percebe que talvez esteja sendo a presa de um grupo de psicopatas que te escondem a verdade. Jin-Hyo acordou assustado depois de ter tido o que parecia ser somente um pesadelo, mas isso foi apenas como uma extensão da tensão porque quando ele olhou em volta, ele não fazia ideia de onde ele estava porque ele não conseguia reconhecer nada daquele quarto. Ele saiu com cautela até o lado de fora e viu no final do corredor uma senhora que ele também não conhecia limpando um líquido vermelho no chão. Apesar disso ser muito suspeito, como a sua prioridade era entender o que estava acontecendo, ele não ligou muito e se aproximou para falar com ela. A senhora o cumprimentou sorrindo e Jin perguntou onde ele estava, mas ela apenas respondeu que ele estava em sua casa, como se isso fosse o suficiente que ele precisava saber. Jin ficou confuso com isso e ela perguntou se ele havia sido atacado porque sua filha o tinha encontrado inconsciente nas redondezas da casa. Jin não sabia afirmar se aquilo era verdade porque ele também não se lembrava disso, mas ele agradeceu a ajuda. A mulher perguntou de onde ele era e tudo o que ele conseguia se lembrar era de que ele estava em um navio que provavelmente sofreu um acidente. Ele voltou a perguntar onde eles estavam, mas ela disse o mesmo que antes, que ele estava na casa dela. Obviamente, Jin não entendeu a insistência daquela resposta porque ele queria saber da localização exata, e tudo começou a ficar ainda mais estranho quando ele enfim reparou no tom avermelhado daquela sujeira que ela estava limpando. Mas ela apenas tratou de pedir que ele colocasse algumas roupas. Jin voltou ao quarto esperando pela muda de roupas que ela disse que ia levar para ele, e nesse momento ele entendeu que ela o cortou para não responder à sua pergunta. Mas antes que pudesse pensar mais um pouco a respeito, uma jovem entrou em seu quarto levando o que ele estava precisando. E quando ela ficou sabendo que ele estava com amnésia, ela deixou bem claro com risadas e algumas palmas o quanto ela tinha gostado de saber desse detalhe. Jin tentou conversar com ela sobre a sua situação enquanto pensava no quanto a reação dela tinha sido muito esquisita. Ele perguntou já nervoso onde ele estava e assim como sua mãe tinha lhe respondido mais cedo, ela também respondeu que ele estava ali, na casa dela. Mais tarde, Jin foi até a sala de jantar para comer com o resto de toda a família que eram igualmente suspeitos. Eles rezaram antes da refeição e foi inevitável para Jin se sentir completamente deslocado ao lado de completos estranhos. O pai da família começou a conversar com ele falando coisas básicas sobre a comida e perguntando se os ferimentos dele já estavam melhores. Jin respondeu completamente tenso tentando disfarçar o seu nervosismo e ele nem mesmo percebeu quando a mulher chegou atrás dele e perguntou com uma aura muito esquisita se ele estava gostando do prato. Jin respondeu com gentileza, mas ela continuou ali, parada ao lado dele com um sorriso que não se desfazia. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo porque ela continuou dessa forma tempo o suficiente para deixá-lo ainda mais desconfortável. Mas ele continuou elogiando para tentar quebrar aquele clima, e de repente ela parou de sorrir, sorriu de novo e se sentou na mesa. Jin tentou voltar ao assunto sobre a localização da ilha e de novo ele foi interrompido pelo homem que pediu que Rumi, sua filha, a mesma que levou as roupas para ele, lhe desse uma xícara de chá, e no momento em que ele a pegou, ele voltou a se lembrar da cor avermelhada do piso que estava sujo. Rumi comentou um pouco sobre o chá falando da cor vermelha e a filha mais nova da família, chamada Yumi, que se comportava de maneira descarada como uma lunática, disse aos berros que a cor lembrava sangue. As duas começaram uma pequena discussão, mas o pai delas com um olhar frio e sério disse para elas calarem a boca. O silêncio após isso parecia que tinha feito o tempo parar, principalmente para Jin porque era como se aquele esporro também tivesse o afetado. O filho mais velho, Mino, se levantou da mesa para continuar seus afazeres cuidando dos porcos, e quando Jin perguntou se aquela carne era desses animais, a resposta que ele teve não desapontou a atmosfera esquisita que parava sobre aquela família, porque tudo o que a mulher disse era que Yumi tinha os massacrado. Depois de comerem, Jin se ofereceu para lavar as louças como retribuição por eles estarem o ajudando, e a mulher decidiu que aproveitaria isso para descansar. E foi no momento em que ela saiu que Jin teve talvez a única oportunidade de pegar uma das facas da cozinha. Quando voltou ao quarto, ele estava tenso e não conseguia dormir. Ele estava cercado por uma família que agia de um jeito esquisito e ele já tinha entendido que por algum motivo eles não iam lhe dizer onde ele estava porque eles já nem estavam mais tentando disfarçar. Tudo o que Jin podia fazer era pensar, e foi por pensar tanto que ele se lembrou de seu sonho onde ele via um noticiário sobre pessoas que tinham desaparecido. O único conforto mínimo que Jin tinha era saber que ao menos ele estava armado. A mãe da família entrou em seu quarto e o encarou da mesma forma que antes. Jin ficou nervoso com isso porque o enigma parecia ser o lema daquela família. E sem preparação alguma, ela o segurou nos ombros, o encarou e perguntou se tinha sido ele a pessoa que pegou a faca da cozinha.
Os dois se encararam por uns segundos, mas Jin se fez de desentendido e disse que ele não sabia de faca alguma. Ela pediu desculpas por isso e disse que talvez Yumi a tivesse pegado. Ela desejou boa noite e contou que eles iam calcular os pagamentos depois que a memória dele retornasse porque ele não podia se esquecer que ele estava numa pousada. Jin se levantou para trancar a porta porque seria perigoso demais deixarem eles aparecerem do nada quando bem entendessem. Mas para seu pavor, não havia buraco na fechadura, então aquela porta era como um céu aberto. Jin teve muita dificuldade para conseguir pegar no sono devido a todas as circunstâncias. E quando ele decidiu olhar pela janela, se forçando a lembrar o que aconteceu antes dali porque ele precisava saber quem ele era e que lugar era aquele, ele conseguiu recuperar algumas memórias e nelas ele estava desesperado tentando usar um celular que não funcionava. Ao mesmo tempo em que esses vestígios de sua vida vieram, ele viu lá fora Mino e um outro cara que ele não tinha visto antes caminhando para algum lugar. Jin decidiu segui-los, mas como precaução, ele levou a faca com ele. Jin caminhou pela casa o mais silencioso possível porque qualquer barulho poderia fazer um daqueles estranhos irem até ele. Quando tocou na maçaneta da porta da sala, ele ouviu a mãe da família perguntando para Rumi sobre a faca desaparecida, e além dela dizer que não tinha sido ela quem a pegou, ele a ouviu dizer que talvez tivesse sido ele quem tinha pegado, e que ela precisava olhar embaixo do travesseiro dele. Por mais que as chances de ela voltar ao seu quarto para checar isso fossem altas, Jin decidiu continuar com seu plano de seguir Mino. Ele os viu perto de um galpão conversando alguma coisa, e Mino olhou para o homem desconhecido da mesma maneira intensa e ameaçadora e depois foi embora. O homem comentou para si mesmo que todos daquela família eram loucos e Jin apareceu para ele o deixando muito nervoso porque ele tinha pensado que estava perto de um deles, mas Jin pediu que ele parasse de gritar. Ele se apresentou já mais calmo dizendo que se chamava Terry e Jin perguntou se ele morava ali, mas Terry devolveu a resposta com uma pergunta perguntando se ele não o conhecia, mas Jin não sabia porque ele tinha perdido as suas memórias. Jin perguntou se ele sabia onde eles estavam e Terry pediu que ele não fizesse aquele tipo de pergunta, especialmente para aquela família estranha. Ele perguntou se Jin realmente não se lembrava de nada porque na noite anterior, enquanto estava chovendo, ele o tinha visto caminhando machucado até aquela casa, mas que ele foi nocauteado por Mino. Terry disse que ele precisava se mostrar útil de alguma forma para a família e quando Jin perguntou por que ele deveria fazer isso, ele o encarou ainda mais sério como se soubesse de algo e apenas respondeu que ele precisava fazer isso. Mais tarde naquela noite, a mulher da casa, como se estivesse fazendo uma ronda pelos corredores, verificou se ele estava mesmo dormindo pelo buraco na fechadura. Jin sentiu a presença dela, mas ficou imóvel sentindo muito medo, porém o seu desespero se intensificou já que ela sabia que ele estava acordado porque seria impossível ele dormir sob aquelas circunstâncias. Quando ela saiu, Jin voltou a respirar e amaldiçoou aquela noite que parecia não ter fim. Ele se revirou na cama tentando encontrar o sono e a sensação que ele tinha era como se estivesse fazendo aquilo há horas, mas a lua no céu mostrava que ainda faltava muito tempo para o sol dar as caras. Pela manhã, o pai da família perguntou se ele havia dormido bem e, embora o seu rosto cansado pudesse respondê-lo, ele mentiu e disse que ele era apenas o tipo de pessoa que tinha um pouco de dificuldade de dormir num lugar que ele não conhecia. O homem perguntou se ele havia recuperado a sua memória, mas Jin respondeu que não e o ouviu reconfortá-lo dizendo que ele estava certo de que ele as retomaria em algum momento. Jin agradeceu e notou que a comida era completamente diferente do dia anterior. Mas quando ele resolveu perguntar se ela tinha cozinhado tudo sozinha, por algum motivo, todos da mesa o encararam na mesma intensidade de estranheza. O chefe da casa perguntou num sorriso torto se havia algum problema nisso, e Jin, que não entendeu o porquê daquela reação exagerada, só disse que não, e imediatamente ele começou a se preparar para orar. Mas a esposa dele o interrompeu porque ele precisava falar algo antes. Ele apanhou um par de sapatos ao lado e os jogou em cima da mesa e imediatamente Jin se lembrou que os tinha usado na noite anterior para seguir Mino porque ele não fazia ideia de onde estavam os seus. Jin sentiu o fio da navalha quando ele perguntou duro se alguém tinha usado os seus sapatos para sair à noite. Rumi, confusa, perguntou se não tinha sido seu irmão quem fez isso. Yumi, que sempre gritava expondo a falta de sanidade daquela casa, apontou para Mino dizendo que ele estava morto por ter feito aquilo. O pai deles olhou de forma aterradora para ele perguntando se tinha sido ele quem os pegou, e Jin viu Mino praticamente se contorcer de medo ao ser acusado. Mino não conseguia dar uma resposta e para buscá-la, seu pai se aproximou dele o intimidando intensamente e voltando a fazer a mesma pergunta. Mas Jin se levantou e confessou num só grito que tinha sido ele. A sua justificativa foi que ele decidiu sair porque ele estava entediado à noite, mas inesperadamente a sua confissão lhe colocou num perigo que ele já poderia esperar daquela família. O homem se voltou para ele e repetiu o que Jin tinha dito sobre estar entediado.
Ele comentou que Jin achava aquele lugar chato e, se aproximando, disse que ele precisava então tornar as coisas mais interessantes para ele. Jin foi levado pelo pai daquela família até um certo local próximo ao mar para atirarem gaivotas. Ele foi instruído a como acertar os alvos no ar, mas ele não estava tão confortável com essa situação. O homem entregou a arma para ele, mas Jin disse que nunca tinha usado algo do tipo. Ele repreendeu aquela prática cruel porque não era como se eles estivessem caçando para comer. Mas o homem disse que estava fazendo aquilo porque Jin tinha contado a todos que estava entediado. Ele se voltou para as aves apontando para aquela que ele deveria acertar, mas não demorou para ele perguntar ainda de costas por que Jin estava com a arma apontada para ele. Jin usou da superioridade do momento para perguntar por que eles estavam lhe escondendo informações. Jin se alterou e começou a fazer uma série de perguntas, mas o homem segurou na arma dizendo que aquela ilha não tinha nome e que Terry era um estimado empregado que estava trabalhando na pensão que eles tinham acabado de abrir. Ele disse que Jin era o convidado deles e começou a citar todos os custos das atividades, das refeições e das diárias que ele teria que pagar em algum momento. A tensão foi tão grande que Jin não teve forças para continuar segurando a arma e o homem a tomou dele apontando para ele. Jin pensou nesse momento que ele levaria um tiro, mas quando o gatilho foi apertado, nada aconteceu porque aquela escopeta sempre tinha que ser recarregada quando era disparada 2 vezes. Ele perguntou para Jin se ele sabia que a arma estava descarregada e o olhou profundamente dizendo que se esse não fosse o caso, ele tinha feito algo muito estúpido. Jin sorriu e mentiu dizendo que sabia. Depois ele ficou sozinho na costa pensando em sua situação e naquelas pessoas estranhas. Ele notou uma caixa de correio caída ao seu lado e imediatamente ele se lembrou que já a tinha visto antes quando chegou até ali, mas a ponta da vara não estava afiada daquele jeito. Jin abriu a caixa e encontrou dentro dela um papel pixelado que tinha um número 5 escrito em seu verso. Ele obviamente não entendeu o que aquilo significava, mas ele achou melhor guardá-lo quando Romy se aproximou para falar com ele, porque ela queria saber como tinha sido o tempo que ele passou com o pai dela. Romy o chamou para caminhar um pouco e no caminho ele aproveitou para fazer algumas perguntas. Porém, ele não teve resposta alguma porque ela estava aparentemente mais interessada em ter um contato mais íntimo com ele. Pelo menos foi o que Jin pensou. Mas depois, ela mostrou que queria apenas pescar um pouco com ele porque ela achava que se ele fizesse várias coisas diferentes, ele poderia recuperar suas memórias. Jin contou que estava assustado com a sua situação e ela aproveitou para se abrir e falar que ela sabia que sua família era estranha. Romy contou que seu pai era um homem religioso e controlador, sua mãe era uma mulher narcisista, seu irmão completamente ausente da realidade. Já Yumi era até difícil de explicar. Os dois conversaram sobre coisas triviais e apesar de nada do que eles falarem terem surtido algum efeito em Jin, ele se sentiu confortável perto de Romy, ainda mais quando ela praticamente implorou que ele a ajudasse a fugir daquele lugar. Jin ficou pensativo sobre o que ela disse e isso aumentou ainda mais a atmosfera claustrofóbica daquela ilha porque ele não era o único que estava preso. Ele pegou um livro que estava nas coisas de Romy e achou bem estranho o fato de todas as páginas dele estarem brancas. Quando voltou para casa, ele viu Mino e pediu desculpas a ele pelo que aconteceu, e ele quase sentiu vontade de perguntar se ele estava sofrendo algum tipo de abuso. Mas Mino não quis papo com ele e saiu andando. Jin se lembrou das palavras de Terry sobre ele ter que se mostrar útil para aquela família, e ele acabou levando um susto quando Mino apareceu atrás dele sem ter feito nenhum barulho. Mino perguntou por que ele estava com o livro de sua irmã, e depois nem esperou por uma resposta porque por algum motivo ele deduziu que isso significava que ele a tinha matado. Jin correu por sua vida até a casa, mas a porta estava trancada e Mino se aproximava cada vez mais segurando uma foice. Mas ele não fez nada com ele porque Yumi apareceu dizendo que tinha acabado de vê-la. Os dois irmãos começaram a conversar normalmente como se nada tivesse acontecido e Jin não conseguiu suportar isso porque ele realmente achou que seria morto e ele achava que merecia um pedido de desculpas. Ele pediu que ele parasse onde estava, o xingou e exigiu que ele se retratasse. Yumi argumentou que não havia o porquê disso porque tudo não se passou de um engano e afinal de contas ele ainda estava vivo. Jin ouviu os dois conversarem num tom que não poderia ser mais bem descrito do que numa maluquice completa porque nada do que eles falavam tinha sentido. E quando ele insistiu no pedido de desculpas, Yumi disse que eles não tinham culpa se ele era um completo covarde. Jin não lidou bem com a ofensa e partiu para cima dela, mas o clima foi abafado quando a mãe de Yumi apareceu quando ouviu os gritos. Yumi começou a fingir uma situação completamente diferente. Ela contou que Jin ofendeu seu irmão de graça e que ele tentou atacá-la sem motivos. Jin disse que ela estava mentindo, mas a mãe deles não acreditou e o chamou para ter uma conversa a sós. Ela o encarou como sempre fazia e toda a situação só o deixou ainda mais desconfortável.
Jin tentou se explicar dizendo que jamais faria o que Yumi disse, mas para sua surpresa, ela só queria saber onde estava a faca da cozinha porque ela não conseguia encontrar em lugar nenhum, e ela tinha certeza de que tinha sido ele quem a pegou. Jin foi obrigado a dormir fora da casa porque ela lhe disse que ele não era uma pessoa confiável, mas Jin achou essa ideia excelente e foi mandado para passar seus dias numa velha casa na árvore onde ele teria uma vista privilegiada caso alguém estivesse se aproximando, porque o único jeito de alguém entrar ali seria pela escada. Jin achou que ao menos ele teria pela primeira vez uma boa noite de sono, mas não foi bem isso que aconteceu. No meio da noite, ele ouviu o ranger do balanço que ficava do lado de fora e quando ele foi ver quem estava ali, ele viu um menino que ele nunca tinha visto segurando o seu celular. A criança saiu correndo quando viu que tinha sido notada e Jin foi atrás dele o seguindo mata adentro, mas ele o perdeu de vista e quando pensou em voltar, ele começou a ouvir uns barulhos assustadores que pareciam grunhidos de porcos. Do meio do mato saíram várias pessoas usando a cabeça desses animais. Jin não sabia o que estava acontecendo, mas estava claro que eles eram aquela família. Jin estava cercado e com medo, mas ele acabou acordando, mostrando que tudo aparentemente tinha sido só um pesadelo muito esquisito. No entanto, isso não lhe trouxe conforto algum, porque ele estava extremamente assustado porque ele conseguia ver aquela família fazendo algo do tipo. Mas o mais estranho de tudo é que ele tinha a sensação de que o menino que ele viu no balanço não tinha sido coisa de sua imaginação. Terry apareceu já dizendo que ele não tinha seguido seu conselho de se mostrar útil e que isso também tornava as coisas difíceis para ele. Ele colocou uma porta na casa da árvore para dar mais privacidade para Jin, e Jin aproveitou para perguntar se ele também não tinha vontade de fugir daquele lugar, porque como eles administravam uma pensão, eles provavelmente conseguiriam escapar usando o barco quando novos hóspedes fossem até ali, mas Terry apenas desejou boa sorte para ele. Jin insistiu que ele tinha que fugir porque ele também sabia que aquela família não era normal e ele precisava de ajuda para fazer isso. Terry ficou um pouco pensativo, confirmou a teoria do barco dizendo que alguns hóspedes tinham ido para aquela ilha recentemente, e depois apontou para a barriga de Jin dizendo que eles provavelmente estavam em algum lugar por ali. Jin ficou mega assustado com a possibilidade de ter comido carne humana e ele quase começou uma briga física com ele, mas quando ele viu alguns furos no braço dele indicando que talvez ele estivesse aplicando algum tipo de droga em si mesmo, Terry não gostou nada disso. O problema é que quando Jin foi xingado mais uma vez, ele não recuou e o intimidou perguntando sobre o absurdo que ele tinha dito a respeito dos hóspedes estarem em sua barriga. Terry se assustou por não imaginar que ele ia reagir daquela maneira e quando os ânimos se acalmaram, ele pediu desculpa e os dois conversaram. Jin fez uma série de perguntas e conclusões sobre Terry ser capaz de sair daquele lugar porque não era como se ele fosse um escravo e quando Jin questionou por que ele estava calado, Terry perguntou se ele realmente não conseguia reconhecê-lo. Jin não entendeu porque ele deveria saber quem ele era, mas Terry revelou que ele era uma celebridade, ou melhor, um cantor que costumava ser famoso nacionalmente. Jin conseguiu se lembrar que chegou a assistir quando noticiaram que ele havia se metido com drogas e que ele tinha desaparecido. Ele contou que se lembrou de ter visto essa notícia num restaurante perto do mar e ele ficou feliz por tê-lo reconhecido porque isso significava que a sua mente não ia ficar nebulosa para sempre. Os dois foram interrompidos quando Terry foi contactado por um walkie-talkie porque ele precisava fazer alguns reparos em um dos quartos da pensão porque tinha chegado na ilha alguns hóspedes. Quando Jin viu que era tudo verdade, ele correu a todo vapor até a costa, principalmente por se lembrar da vontade de Hiromi de também querer sair daquele lugar. E coincidentemente, ele a encontrou no meio do caminho e explicou de maneira apressada o que estava acontecendo. Ela confirmou que eles tinham que fugir juntos e ele aproveitou para perguntar se ela estava sofrendo algum tipo de abuso porque ele tinha percebido que ela deixou o livro em branco de propósito para trás, como se quisesse mostrá-lo a ele, e a resposta que ela deu foi ainda mais intensa. Ela disse que eles não eram a sua família de verdade. Os dois correram apressados e Jin prometeu que ouviria toda a história dela quando eles conseguissem sair dali, mas as coisas não saíram como o planejado porque Mino estava vigiando o barco. Rome disse que ia distraí-lo e que se só ele conseguisse fugir, que ele tinha que dar um jeito de voltar para pegá-la. Rome conseguiu chamar a atenção de Mino, mas ela não esperava que Jin fizesse exatamente o oposto que ser discreto porque ele correu até Mino para acertá-lo com uma pedra. Só que essa ideia deu errado e Mino conseguiu escapar do ataque e ainda pegá-lo segurando Jin pelo pescoço. Jin conseguiu imobilizá-lo se desvencilhando dele e ele pediu que Rome fosse sem ele, mas que ela voltasse com ajuda para salvá-lo. E enquanto Mino gritava para ela não fazer isso, dizendo que ela estaria com problemas se o pai deles descobrisse, Jin sorriu satisfeito porque apesar de ele não fazer ideia do porquê eles não podiam sair, Rome já estava bem longe do alcance deles.
À noite, Jin teve que esclarecer o motivo de sua atitude de deixar Romy fugir, porque ele era um completo estranho que não tinha nada a ver com as questões daquela família. E de repente, todos começaram a rir descontroladamente. Jin disse que não conseguia achar motivo de tantas risadas porque ele sabia que ela não era filha deles e que ela estava sendo abusada. E nesse momento, todos pararam de rir e o encararam de maneira séria como faziam uma hora ou outra. O pai da família disse que Jin estava ficando louco porque Romy era o tipo de pessoa que amava pregar peça nos outros. Ele comentou que não queria ir tão longe, mas como Jin era alguém atrevido, ele decidiu perguntar para ele qual deles ele achava o mais anormal. Jin entendeu através dos comentários daquele homem que ele também poderia ser visto como alguém estranho porque ele tinha aparecido de repente dizendo que tinha perdido suas memórias e que após isso, uma das facas da cozinha tinha desaparecido e ele tinha saído para andar no meio da noite sem motivo aparente. Romy tinha decidido fugir sendo incentivado por ele, e o pior de tudo era que ele tinha pegado uma pedra para tentar acertar a cabeça de uma outra pessoa. Jin, que antes estava confiante, sentiu como se estivesse num julgamento porque a tensão aumentou ainda mais quando Yumi voltou a mentir dizendo que ele também a atacou. Jin pensou rápido porque ele sabia que não podia deixar ser intimidado. Ele se levantou pedindo desculpa pelos possíveis incômodos, mas ele continuava com o mesmo pensamento de que ele precisava sair daquele lugar a qualquer custo. Mas eles lhe disseram que ele não tinha como usar nem telefone e muito menos a internet naquela ilha para se comunicar com o mundo exterior. Jin achou que isso não fazia o menor sentido porque ele tinha visto os hóspedes chegarem, mas quando ele disse isso, eles negaram que outras pessoas tivessem chegado na ilha. Ele saiu correndo para checar os quartos e viu que não havia ninguém neles. Jin ficou sem acreditar no que estava acontecendo porque o casal que ele viu era definitivamente real. Ele exigiu que eles contassem o que estava acontecendo, mas a situação só continuou estranha quando o Mino apareceu lendo o livro em branco de Romy. Jin viu que as páginas continuavam sem texto ou imagens, e quando o Mino disse que ele estava ficando maluco, foi difícil ele não acreditar um pouco nessas palavras depois de tudo o que aconteceu. Jin ficou exaltado perguntando que tipo de família eles eram porque estava claro que eles estavam o mantendo prisioneiro assim como eles estavam fazendo com Taehi. Mas o homem disse que havia muitas ilhas inabitadas no país e que por isso eles não tinham como lhe dizer onde ele estava. Eles continuaram nessa narrativa de que Jin estava louco e Taehi apareceu com uma arma sendo ordenado pela família para que Jin fosse colocado em quarentena. Taehi disse que tinham avisado para ele se mostrar útil e o trancou dentro da casa da árvore, onde Jin ficou com muita raiva por tudo o que aconteceu. Jin sabia que ele não podia simplesmente esperar pela ajuda de Romy porque alguma coisa tinha acontecido com os hóspedes. Ele começou a mexer no cômodo, pegou um cano para quebrar a janela e encontrou atrás de uma roleta de dardos um outro papel pixelado com o número 9 escrito em seu verso. Jin o guardou e ouviu novamente o ranger do balanço, e como ele suspeitava da última vez, aquele menino realmente existia. Ele tentou conversar com ele perguntando sobre o seu celular, mas quando o menino saiu correndo, ele quebrou a janela e por muito pouco não caiu do alto quando tentou ir atrás dele. Jin saiu correndo até o mesmo local da última vez e conseguiu alcançá-lo. Ele pediu seu celular de volta, mas o menino disse que não estava com ele. Quando ia questioná-lo sobre isso porque ele o tinha visto com o aparelho, Jin viu atrás dele surgir alguns porcos gigantes que se aproximaram e começaram a cheirá-lo. Ele fechou os olhos esperando o pior e quando os abriu e viu que eles tinham sumido, Jin realmente achou que estava ficando louco. Depois que voltou para a casa da árvore, ele viu a bagunça que ele fez, mas não só isso. Dentro do cano tinha mais um dos papéis misteriosos com uma numeração em seu verso. Jin riu de maneira descontrolada por estar com raiva porque aquilo claramente era alguém fazendo alguma pegadinha para mexer com a sua mente, e então ele começou a pensar que talvez ele tivesse sido drogado porque ele viu o homem dar a Taehi alguma substância. Ele parou para analisar os números que ele tinha, tentou encontrar uma ligação entre eles, mas nada lhe veio à mente. Jin se recompôs e decidiu que precisava entrar escondido na casa para saber o que tinha acontecido com o casal e para quem sabe encontrar um meio de se comunicar com alguém fora daquela ilha. Mas ele levou o cano por precaução e ele estava decidido a usá-lo caso fosse preciso. Jin se aproximou da casa silenciosamente observando de um local minimamente seguro com um binóculo que ele achou na casa da árvore. Ele os viu cada um em seu quarto fazendo suas coisas e por um momento, quando ele estava olhando para Yumi matando um inseto, ela olhou sorrindo diretamente para a direção onde ele estava como se soubesse de sua presença. Jin ficou se perguntando se ela tinha o visto ou se tudo não passou de uma coincidência porque ela continuava encarando para fora da janela. Mas depois de uns segundos, ela voltou sua atenção para seu próprio mundo.
Depois de um tempo, Mino saiu carregando uma sacola e isso deixou Jin com uma pulga atrás da orelha, mas quando ele olhou para o que tinha dentro da sacola, ele viu alguns produtos usados quando alguém quer preparar um churrasco, o que era bem estranho porque Jin ao menos deduzia que ele estava indo até os porcos, mas não fazia sentido ele alimentar os animais com isso. Quando pensou mais um pouco, Jin se deu conta de que Mino estava levando aquelas coisas até o casal que tinha chegado na ilha. Ele o seguiu pela floresta de maneira furtiva e chegou até uma cabana onde Mino entrou. Jin decidiu ficar esperando até o momento em que ele saísse e isso levou um bom tempo. Já com Mino distante o suficiente, Jin se aproximou, entrou na cabana, mas não encontrou nada. Ele gritou na direção do escuro enquanto caminhava chamando quem quer que estivesse ali. Jin disse que precisava de ajuda, mas o que ele encontrou foi algo tão estranho quanto tudo o que acontecia naquele lugar. Jin viu um telefone tocando centralizado na mesa em volta por uma luz circular como se fosse um holofote. Ele se aproximou, atendeu a ligação e se assustou quando a pessoa do outro lado implorou por ajuda. Jin perguntou quem estava falando com ele e a voz do outro lado apenas disse que estava doendo muito e que alguém estava querendo matá-la. Jin deduziu que aquela só podia ser a mulher do casal e tentou fazer algumas perguntas sentindo o mesmo nervosismo que ela, mas a ligação foi interrompida para o seu desespero. Jin ficou segurando o telefone na mão totalmente incrédulo com o que estava acontecendo. Ainda cercado por aquela escuridão, ele decidiu usar a oportunidade que lhe tinha surgido para se comunicar com o exterior. Jin ligou para a polícia e, ao conseguir contato, ele contou que estava sendo mantido preso numa ilha que ele não sabia informar tanto o nome quanto a localização. A pessoa do outro lado da linha tentou saber o máximo possível dentro do mínimo que Jin sabia, mas tudo o que ele conseguia dizer era que a família que morava ali era suspeita demais e que eles tinham que dar um jeito de rastrear aquela chamada para conseguirem saber onde ele estava. Mas não importava o que ele falava, o ouvinte na linha apenas manteve a calma como se não estivesse levando a sério o risco que ele estava correndo. Jin se alterou e começou a falar gritando porque ele não tinha tanto tempo, mas a voz disse para ele o que já haviam dito, que existiam muitas ilhas no país e que não era como se elas tivessem um nome. Jin ficou sem palavras porque parecia até que ele estava falando com o pai daquela família. Jin deixou o monofone cair e ficou se perguntando se ele estava dentro de outra alucinação, como os porcos gigantes que ele tinha visto na mata. Quando olhou para os arredores, ele encontrou uma lata de lixo que não lhe deu trégua para aquela sensação de perigo, pois dentro dela estava o que parecia ser as roupas daquele casal que ele tinha visto mais cedo. E o pior é que elas estavam sujas de sangue. Jin caiu no chão de tanto medo e ele nem sequer pensou mais em ser silencioso. Ele começou a gritar de desespero porque aquele poderia ser um vislumbre de seu próprio futuro se ele não conseguisse encontrar um jeito de fugir. Jin saiu da cabana completamente atordoado e as palavras de Terry vieram à tona para lembrá-lo de que ele provavelmente tinha comido carne humana em algum momento. Jin vomitou ao pé de uma árvore e se deu conta de que ele precisaria fazer o que ele não queria. Ele tinha que se mostrar útil para aquela família como Terry tinha lhe avisado. No dia seguinte, Jin se encontrou com Terry e ficou se perguntando se ele também era um tipo de cúmplice nas mortes dos hóspedes. Ele achou que seria melhor não contar a ele o que tinha visto e concordou que ele precisava ser útil, mas Terry disse que a senhora da pousada tinha concordado que ele ajudasse em alguns afazeres apenas porque ela era uma grande fã dele, ou seja, ele ia ter que se virar para provar o seu valor. Jin pediu a ele a caixa de ferramentas e arbitrariamente começou a consertar algumas coisas pequenas em volta da pousada. Quando o pai da família o viu, Jin fingiu cordialidade dando bom dia e perguntando se ele estava indo atirar nas gaivotas. O homem o encarou e perguntou quem tinha deixado ele sair de seu confinamento, mas Jin, mesmo tremendo, continuou com seu papel e pediu desculpas dizendo que ele tinha sido muito rude. Aparentemente, seu plano deu certo e o homem disse que era admirável que ele estivesse se desculpando mostrando sua serventia. No entanto, ele queria que Jin revelasse tudo. Jin percebeu sobre o que ele estava falando e disse que ia devolver a faca da cozinha que ele havia roubado. O homem se mostrou satisfeito com tudo e ele aproveitou para penetrar ainda mais naquela construção de confiança, mirando exatamente onde ele sabia que ia chamar a atenção. Jin pediu que ele orasse por ele e o homem contou que faria isso e que ele esteve pensando sobre o quanto as coisas tinham sido difíceis para Jin a ponto de achar que eles não tinham sido bons anfitriões. Mas Jin pediu que ele não olhasse as coisas desse jeito e que caso ele fosse de ajuda, eles podiam contar com ele para tudo. Quando ele saiu deixando Jin para trás, Jin ficou se perguntando como ele faria para entrar em contato com o nome e o que ele estaria fazendo naquele momento. Mas o que ele não esperava era que fosse vê-la ainda naquele dia numa circunstância completamente diferente. Nomi estava ali conversando com o pai dela numa normalidade mais do que absurda. Jin não queria acreditar no que estava acontecendo, mas seus olhos entregavam a dura verdade de que Nomi tinha saído apenas para se divertir, tendo usado a sua única chance para fugir.
Romy ouviu alguns sermões de seu pai e saiu sorrindo indo na direção de Jim, mas não para se explicar, apenas para passar por ele. Ela agradeceu brevemente por ele ter lhe ajudado a dar uma escapadinha porque ela estava precisando se distrair um pouco. E foi só então que ele entendeu por que a família dela sorriu quando Jim disse que Romy tinha fugido para escapar deles. Jim gritou com ela exigindo que ela dissesse o que aquilo significava porque eles tinham feito um trato, mas Romy apenas contou que ele já sabia e entregou para ele uma pequena lembrancinha. Depois disso, ela o ameaçou dizendo que se ele gritasse com ela mais uma vez, ela ia fazer questão de puni-lo. E como Jim sabia que isso podia ser verdade, ele apenas concordou submisso. À noite, Jim voltou para a casa na árvore e viu uma mensagem na parede que dizia que ele deveria fazer um gabinete de madeira. Jim arrancou o papel e o amassou de raiva, prometendo que ia mandá-los para a cadeia. Mas quando a raiva passou, o desespero veio porque ele era como um pequeno peixe dentro de um copo. Jim quase começou a chorar, mas ele se conteve quando decidiu abrir o presente que Romy tinha lhe dado. Ele abriu o pacote impaciente e frustrado por ter sido enganado, e seu descontentamento só aumentou quando ele viu que ela tinha lhe dado um herbicida. Jim jogou o objeto com força no chão e a xingou numa intensidade sem tamanho porque parecia que ela queria que ele tomasse aquilo para se matar. Jim chorou de tanto ódio devido à sua impotência, mas algo veio em sua mente. Por mais que não soubesse se de fato era isso que aquele presente significava, talvez Romy estivesse lhe dizendo silenciosamente que ele deveria matar sua família colocando herbicida na comida. Jim se acalmou e se lembrou de algo que ele tinha visto na caixa de bugigangas que poderia ajudá-lo nesse plano, e de fato o que ele queria estava ali. Um enema que ele ia usar para esconder o herbicida. Jim pegou o objeto e foi até a casa com a desculpa de que ele queria entregar a faca roubada. Ele conversou com a senhora e se dispôs a ajudá-la a fazer o jantar. Jim conseguiu o que queria e, enquanto cozinhava, ele tentava puxar o saco dela elogiando todo o empenho que ela tinha todos os dias para fazer tanta coisa porque ele queria que ela se distraísse. Mas quando a chance veio, ele não teve coragem de jogar veneno na comida porque a imagem deles mortos surgiu em sua mente. Ela perguntou se Jim não queria jantar com eles por ele estar ajudando tanto e ele aceitou, mas nesse momento algo passou em sua cabeça. Ele não teve a coragem de envenenar a comida, mas ele suspeitava que ela teria feito isso, o que explicava aquele convite. Jim recusou por medo, dizendo que não estava se sentindo bem e saiu da casa ainda em conflito consigo mesmo porque ele não acreditava que tinha cogitado em matar todos eles. Jim derramou o herbicida porque aquele lugar maluco estava afetando a sua mente, mas ele teve um plano. Ele voltou a observar a casa de longe e quando viu que o caminho estava limpo porque eles estavam ocupados comendo, ele entrou sorrateiro num dos quartos e viu que tinha entrado no quarto do pai da família porque ele reconheceu alguns de seus símbolos, uma cruz e uma espingarda. Jim não encontrou um telefone, mas ao invés disso achou um notebook. Ele se aproximou sem fazer barulho e pediu para os céus para que o aparelho não tivesse uma senha, e para sua surpresa, seu pedido tinha sido ouvido. As coisas pareciam estar indo muito bem porque ele até mesmo conseguiu se conectar à internet, mas a pressa e a tensão lhe travaram um pouco porque ele não sabia com quem ele tinha que falar primeiro. A indecisão, no entanto, só sumiu quando ele ouviu alguns passos no chão de madeira. Era o dono do quarto voltando para ele. Jim se escondeu embaixo da cama e ficou se perguntando por que ele tinha voltado, mas o medo prevaleceu ainda mais quando do absoluto nada o homem falou para si mesmo, ou naquela circunstância para ele, que a janela estava aberta. Ele se aproximou dela olhando para os arredores tentando entender o que tinha acontecido porque ele estava em dúvida se ele tinha deixado a janela daquele jeito. Jim ficou aterrorizado com a ideia de ser descoberto porque ele já tinha construído certa confiança e tudo poderia ser jogado por água abaixo. Mas para sua sorte, o homem presumiu que ele apenas havia se esquecido de fechá-la. Jim teve que esperá-lo dormir para sair debaixo da cama e, ao contrário de tentar fugir, ele ficou porque ele não sabia se ia ter outra chance. Jim pegou o notebook se arriscando e tentou se conectar à internet, mas por algum motivo ele não conseguia clicar na barra de pesquisa. Quando ele clicou nos favoritos, tudo o que ele encontrou foi uma mensagem que dizia que eles eram uma família feliz. O homem que descansava ao seu lado começou a acordar e tudo o que Jim conseguiu fazer naquela situação foi se esconder atrás da poltrona onde ele estava, torcendo para que a sorte estivesse mais uma vez ao seu lado. E ela realmente estava, ao menos só para ele, porque por algum motivo, aquele homem tirou seu cinto e saiu dizendo que ia dar uma surra em nome. Jim decidiu não focar naquilo por mais estranho que fosse e voltou rapidamente para o notebook, e quando ele clicou na mensagem sobre a família feliz, ele entrou num link que mostrou um desenho deles e foi inevitável que Jim não se arrepiasse inteiro. Só que o mais estranho de tudo era que num canto atrás de uma árvore tinha um menino com um borrão no rosto e ele parecia exatamente com a criança que já tinha aparecido algumas vezes no balanço da casa da árvore.
Jim ficou tentando entender o que aquilo significava e aquele notebook parecia que estava lhe jogando migalhas para levá-lo até certo lugar, porque ao colocar o cursor do mouse no rosto dele, ele conseguiu entrar num link. Jim ficou nervoso esperando mais uma daquelas surpresas e após aparentemente o monitor desligar, uma mensagem apareceu em seguida sobre um conto muito esquisito que falava sobre 6 porcos. O conto dizia: o primeiro porco é inteligente e é capaz de matar alguém com apenas um dedo. O segundo consegue fazer um buquê interessante se focar e treinar a si mesmo. O terceiro gosta de oprimir os outros, mas pode se tornar uma malha protetora. O quarto tem um longo e escuro lado como um túnel. O quinto é insensato, esperando incansavelmente por um amado distante. O sexto, literalmente, não existe. Após ler tudo, uma contagem regressiva apareceu na tela e Jim correu para pegar uma página da Bíblia que ele encontrou completamente em branco, mas de novo, ele não tinha tempo para entender o porquê disso. Ele encontrou um pincel e anotou tudo rapidamente porque ele sentia que aquilo era uma mensagem muito importante. Ele conseguiu copiar tudo até o último momento e o monitor realmente desligou após isso. Jim segurou para ver se conseguia ligá-lo e ele acabou encontrando mais uma daquelas imagens pixeladas com numeração no verso. Ele voltou para a casa na árvore e ficou pensativo sobre a mensagem no notebook e sobre os números porque parecia que alguém que estava o observando estava brincando com ele. Jim tentou decodificar o conto e ele chegou à conclusão de que a frase que dizia o primeiro porco conseguia matar alguém com um dedo provavelmente fazia referência ao cyberbullying, ou seja, o notebook. Já o buquê referente ao segundo porco era o disco com dardos que estava na cabana. O terceiro era a corrente de ferro do balanço, o quarto era o cano de metal, o quinto era a caixa de correios e o sexto ainda era um mistério. Jim encontrou mais uma imagem pixelada e o garotinho de antes apareceu parabenizando e dizendo que ele finalmente estava pronto. Jim não entendeu nada, mas ele pediu que ele olhasse em seu bolso. Quando Jim fez como ele disse, ele não só viu seu celular, mas para seu choque, o menino contou que o aparelho sempre esteve com ele. Ele apenas fingiu que não sabia disso. Jim olhou para a tela do celular que pediu uma senha. Ele lembrou de todos os papéis com números que ele encontrou e, seguindo a ordem da mensagem sobre os porcos, ele começou a digitá-los. Ao chegar no último número e na última charada, seu celular desbloqueou quando ele clicou no 0, já que esse era o porco que não existia. Jim viu que o celular não tinha sinal, mas ele ainda tinha algo: a galeria de fotos. Quando ele mexeu um pouco, ele lembrou de seu nome quando viu ele bordado num uniforme do exército. Ele ficou tão contente por ter se encontrado e por um breve momento ele deixou de lado tudo o que lhe cercava porque ele estava praticamente se conhecendo naquele momento. Jim se viu ao lado de uma garota que ele deduziu que era sua namorada e ficou feliz por saber que tinha alguém ao lado dele. Mas tudo isso ruiu quando ele a viu em outras fotos numa expressão de pânico absurda, fugindo provavelmente da pessoa que fez aquelas fotografias. As fotos sucessivamente mostravam pessoas num contexto normal, passeando, trabalhando, levando suas vidas, até que eram mortas. Tudo estava registrado e Jim começou a entrar em pânico até que a verdade veio. Tinha sido ele o autor de tudo aquilo. Jim não se via naquele assassino porque suas memórias não estavam 100%, mas eles eram a mesma pessoa. Ele caiu no chão incrédulo com a verdade e o menino perguntou para ele se ele tinha achado aquilo divertido. Mas Jim segurou pelo colarinho e gritou perguntando que tipo de piada era aquela porque ele só podia estar sob a influência de alguma substância. Mas o menino, sem demonstrar reação alguma, disse que ele precisava se controlar porque ele tinha permitido que aquela família brincasse com ele por bastante tempo. Ele disse que Jim precisava sair daquela ilha mostrando para todos da família que eles eram completos amadores se comparados ao que ele conseguia fazer. Jim o encarou tenso, mas como se fosse inevitável, um sorriso brotou em seu rosto. Um sorriso distorcido que pertencia não ao Jim sem memórias que estava sempre acuado, mas sim ao assassino de sangue frio que ele sempre foi. Jim se lembrou de algo que aconteceu antes de ele ir parar na ilha. Em suas memórias, ele estava saindo de um restaurante que ficava próximo ao mar quando o dono do estabelecimento reconheceu o cartaz de procurado porque as autoridades estavam atrás dele por conta dos crimes que ele cometeu. O homem até tentou ligar rápido para a polícia, mas Jim agiu sem demora e o matou. Depois disso, ele descartou suas roupas sujas de sangue numa lata de lixo qualquer, se sentou olhando para o horizonte além do mar e disse sorrindo que ele ia conseguir fazer tudo de acordo com o seu plano. À noite, ele que estava num barco clandestino com outras pessoas foi surpreendido com um barulho que vinha do lado de fora. Uma tempestade violenta aconteceu, as ondas ficaram ainda mais revoltas e o barco acabou naufragando, sendo esse o começo de tudo. Jim chegou até a costa numa das inúmeras ilhas do país. As coisas pareciam estar contra seu favor, mas essa era a oportunidade que ele tanto queria.
Já de volta ao presente, Jin refletiu que ele estava escondido da vista de todos num lugar onde uma estranha família geria seus negócios. Ele não conseguiu conter a sua empolgação e começou a gargalhar de maneira distorcida porque mesmo longe da civilização, ali naquele lugar, ele podia ter um pouco de diversão caso quisesse. O pai da família o viu nesse momento e perguntou se algo bom tinha acontecido para ele estar daquele jeito tão eufórico. Jin voltou para sua personalidade mais calma para esconder seu verdadeiro eu e notou que ele segurava a arma que usava para matar as gaivotas. Os dois ficaram lado a lado por um tempo enquanto as aves eram abatidas sem nenhum motivo que não fosse por um simples capricho. Jin ouviu os sons e, após deduzir que o barulho dos tiros não podiam ser ouvidos com facilidade, ele disse que tinha gostado de saber desse detalhe. O homem o encarou com dúvidas porque Jin anteriormente não tinha mostrado empolgação alguma por aquele lugar, mas Jin desconversou e ele voltou a atirar. Enquanto fazia isso, ele comentou que tinha entendido o sentimento inesperado de Jin, pois às vezes era normal as pessoas sentirem o desejo de estarem longe da vista de todos. Ele entregou a arma para ele, perguntando se ele não gostaria de atirar um pouco para se divertir, e Jin teve que se controlar para não mostrar todo o ímpeto maníaco dentro dele. Ele verificou a munição, se lembrou da última vez que ele tinha apontado a arma para aquele homem e se deixou guiar por suas instruções para atirar nas gaivotas. Jin não acertou o alvo, mas como ele ainda tinha uma bala, ele sorriu contente e perguntou num tom sombrio se aquele homem realmente estava rezando por ele como ele havia pedido. O homem respondeu que sim, e que inclusive ele tinha pedido para que as suas memórias retornassem. Jin sorriu agradecido dizendo que a fé dele era realmente forte e então ele revelou para ele o seu nome. Ele perguntou de forma intimidadora se ele estava falando a verdade porque na noite passada ele o tinha visto com um cinto para bater em nome. Depois de dizer isso com intensidade, Jin atirou nele a queima-roupa e o seu corpo caiu sem vida dentro do mar. Ele se aproximou para vê-lo e do alto disse que isso era o que ele ganhava por ter sido displicente em deixar uma arma nas mãos de qualquer pessoa e que aquilo hora ou outra aconteceria porque o tédio tinha prevalecido. Só depois de matá-lo foi que Jin percebeu que os cartuchos caíram com ele. Ele jogou a arma ao mar dizendo que esse não era o tipo de ferramenta que ele gostava e se dispôs a desenhar toda a família na areia marcando um X àquele que já tinha morrido e traçando um plano para eliminar os outros. Jin disse que a mãe de Romi seria a próxima, mas à medida que ele organizava a ordem das mortes, outras ideias surgiram em sua mente, como por exemplo, ele queria que Yumi sofresse lentamente porque ele não suportava a forma como ela tinha o tratado. Mas Romi também não ia ter uma morte misericordiosa porque ela o enganou completamente brincando com a sua confiança. Ele riscou o rosto de Romi na areia com extrema violência, repetindo para si mesmo diversas vezes que ela era a pior de todos eles. Quando o desenho desapareceu diante de sua fúria, ele se acalmou e sorriu dizendo que ela o tinha deixado animado. Jin também desenhou Tae, refletindo que ele era uma ameaça porque ele tinha um rifle de caça e que por isso seus planos iam mudar um pouco porque ele precisava eliminá-lo primeiro para não ter nenhuma intercorrência. O único problema é que ele não fazia ideia de onde ele morava. Jin foi até a pensão e foi recebido pela mulher. Ele perguntou se podia comer com eles e ela respondeu que sim. Os dois conversaram um pouco sobre a noite passada quando Jin saiu dizendo que estava se sentindo mal e ele percebeu que ela estava mentindo para ele sobre todos terem comido juntos porque ele tinha visto quando o marido dela foi até o quarto dele. Sua raiva por estar sendo enganado quase o fez matá-la ali mesmo, mas ele mudou de ideia e seguiu fingindo ser o Jin que eles conheciam. Ela o agradeceu por ele ajudá-la a preparar tudo e Jin notou os hematomas no corpo de Romi. Ele perguntou o que tinha acontecido fingindo uma preocupação, mas ela mentiu e disse que ela apenas tinha caído da escada. Como ainda estava desconfiado da possibilidade de eles terem colocado algum tipo de substância em seu prato, ele derrubou de propósito um pouco de suco na comida de Romi para fazê-la trocar com a sua comida porque ele duvidava que a dela estaria envenenada. Apesar de acharem sem sentido ele comer uma comida molhada em suco, eles deram de ombros. Jin notou que Romi estava comendo sem preocupações e, de repente, Yumi bateu na mesa perguntando sobre o pai deles porque ela não estava mais ouvindo os tiros. Eles se encararam em silêncio por uns instantes e Yumi olhou desconfiada para Jin, que estava tranquilo na mesa, e perguntou para todos se eles achavam que o pai dela estava morto. Romi brigou com ela dizendo para ela não brincar com essas coisas e a mãe deles pediu que Mino fosse até a costa para ver o que tinha acontecido. Mino se levantou imediatamente e, ao cruzar com Jin, ele o encarou intensamente, quase como se soubesse o que tinha acontecido. Jin perguntou o que ele queria, mas ele saiu sem dizer nada. Quando estava de saída, Yumi conversou com Jin sobre o pedido que ela tinha feito porque ela queria uma gaveta nova. Jin disse que estava quase terminando e perguntou se ela não gostaria de ir com ele até a casa na árvore para que ela visse com seus próprios olhos. Mas ela desconversou e saiu dizendo que ela ia pegar um porco, o que Jin deduziu que ela ia matá-lo.
Yumi o convidou para ir com ela, mas alertou num tom e expressão sádica de que as coisas não seriam tão fáceis de ver. Mas Jin a seguiu até certo lugar e ela pediu que ele levasse até ela a arma usada para o abate. Ela explicou que bastava abrir a válvula para matar o animal sem dor alguma, usando a pressão do extintor, e Jin ficou empolgado dizendo que ele tinha visto isso num filme. Mas Yumi disse que nunca tinha visto um, e sorriu ao pensar no quanto seria interessante ver um assassino matar dessa forma. Depois disso, ela abriu o armazém apresentando os porcos para Jin, mas quando ele olhou, sua expressão relaxada mudou drasticamente e ele começou a tremer, gemer e a gritar. Jin saiu correndo assustado, deixando Yumi sem entender nada. Ela pediu que ele voltasse com a arma, mas ele saiu correndo arfando o mais rápido possível. Jin praticamente se jogou contra a porta na casa da árvore e apontou a válvula na direção dela como se estivesse esperando um inimigo que estava lhe perseguindo apenas em sua mente. Depois do susto, ele se acalmou ainda cheio de dúvidas porque estava claro que não tinha nenhum alucinógeno na comida. Mas antes mesmo de continuar montando teorias sobre o que aconteceu, a voz de Mino surgiu ao seu lado perguntando onde estava o seu pai. Ele se aproximou com uma foice na mão dizendo que ele tinha percebido que Jin estava com cheiro de pólvora, ou seja, ele sabia o que tinha acontecido. Jin perguntou se ele achava que isso era prova de que ele tinha matado o pai dele e Mino respondeu que sim, mas Jin imediatamente apontou a válvula para ele dizendo para ele ficar longe dele, mas Mino disse calmamente que ele tinha se esquecido de abrir a válvula. Após isso, Mino avançou na direção dele o atacando com a foice, mas Jin se protegeu com um tanque. Ele tentou rosquear a válvula, mas Mino não permitiu e ele teve que empurrá-lo já perguntando em seguida o que ele estava fazendo porque ele não tinha prova de nada, mas Mino estava irredutível sobre isso. Jin decidiu apelar para o psicológico de Mino, dizendo que ele pensava que o pai dele não era alguém tão querido assim, porque além de ele ter notado que Mino sentia muito medo dele, Romi também tinha apanhado bastante na noite anterior. Mino tentou dizer que isso só aconteceu porque Romi tinha feito algo errado, mas Jin disse que nada mudava. No fim, abuso continuava sendo abuso. Mino perguntou novamente se ele tinha feito algo com o pai dele, mas Jin obviamente continuou mentindo, dizendo que o cheiro de pólvora estava nele porque ele tinha visto o pai dele muito brevemente naquela manhã. Mino apontou a lâmina para ele, o chamando de mentiroso, e o ameaçou dizendo que ia matá-lo. Jin não se intimidou e disse que ele não era tão santo assim porque ele sabia o que tinha acontecido com o casal que tinha chegado na ilha e que tinha ficado claro para eles que eles, em maioria, estavam tentando fazê-lo acreditar que ele tinha enlouquecido. Jin disse que sabia que eles eram assassinos e que seria burrice de sua parte tentar se voltar contra eles porque tudo o que ele queria era provar o seu valor para continuar vivo, porque ele não queria terminar na barriga de um deles. No entanto, quando ouviu isso, Mino disse que eles não eram canibais, mas não desmentiu todo o resto. Mino disse que ele tinha ficado muito destemido num ponto onde ele não sentia medo de chamá-los de assassinos na sua frente, mas ele apaziguou quando Jin continuou sério e comentou que ele só tinha essa convicção porque eles não faziam questão de esconder esse fato. Jin se ofereceu para ajudá-lo depois que eles aparentemente se resolveram, e quando estavam saindo, ele perguntou por que eles tinham o poupado e matado o casal, mas Mino apenas respondeu que não era ele que fazia as regras. Mino parou de andar e comentou que era muito estranho que Jin tivesse acreditado tão facilmente que eles estavam matando pessoas para comer, e ainda assim estivesse indo para a casa deles para comer a comida sem resistência alguma. Jin sorriu deixando todo o fingimento de lado e disse que Mino era mesmo uma pessoa esperta. Ele se aproximou num só movimento já com a válvula aberta apontada na barriga de Mino e atirou. Ele observou o corpo dele sem vida cercado de seu próprio sangue e pensou consigo mesmo que ele tinha dado cabo da única pessoa que poderia ser um problema para ele. Jin o amarrou a uma pedra e o jogou no mar para afundar e fazer companhia ao seu pai que também tinha terminado dentro d'água. Ele disse que tinha sido muito chato se livrar dos corpos deles da mesma forma e pensou que se ele matasse Terry, todo o resto seria muito fácil. Jin inesperadamente voltou a sentir medo quando ele se lembrou do que ele viu dentro do armazém. Ele tinha estado diante de porcos com cabeças humanas, mas não simples cabeças, as cabeças das pessoas que ele havia matado. Depois que voltou a se acalmar, ele encontrou Yumi caçando abelhas no meio do mato e ela perguntou por que ele tinha agido tão estranho quando viu os porcos. Mas ele desconversou e perguntou simpático se ela sabia onde Terry morava. Mas para sua surpresa, ela disse que nenhum deles fazia ideia dessa informação. Jin ficou se perguntando se ela estava fazendo ele de idiota, mas ela continuou dizendo que não sabia de nada. Yumi disse em seu tom de desprezo e sarcasmo que ele tinha que se virar, e quando ela o chamou de lixo, ele não aguentou e abriu a válvula apontando o cano para ela. E foi só então que Yumi se deu conta de que ele havia mesmo matado o seu pai. Yumi conseguiu fugir jogando um frasco de mel no rosto dele, e as abelhas que estavam com ela começaram a atacá-lo, o que lhe deu tempo para fugir.
Jin saiu correndo atrás dela mesmo sendo picado e Yumi gritava por socorro o mais alto que conseguia. Mas na perseguição, ele viu Tae olhando para aquela cena e ele ficou cheio de dúvidas sobre o que fazer porque Tae começou a correr. Jin ficou entre a cruz e a espada sem saber qual dos dois ele deveria matar primeiro, mas ele optou por ir atrás de Tae, que tinha uma arma e que poderia ser uma pedra no sapato bem maior do que as mulheres. Jin correu atrás dele, mas ele acabou perdendo de vista quando Tae subiu num morro. Jin olhou em volta tentando enxergá-lo dentro de qualquer moita, mas ele encontrou uma cabana e deduziu que ele estava lá dentro esperando por ele. Ele se esgueirou, entrou na casa e, para seu desespero, o rifle já não estava mais lá. Tae saiu de dentro de um alçapão sem Jin perceber e deu uma coronhada nele, o fazendo desmaiar. Quando acordou, ele estava dentro de uma sala escura com os braços acorrentados e Yumi estava lá com ele. Ele disse que ela tinha que matá-lo enquanto ainda tinha chance, mas ela o ignorou e forçou comida para dentro dele usando um funil. Depois de algumas horas, a mãe de Yumi apareceu diante dele e Jin comentou sorrindo que todos eles eram farinha do mesmo saco porque ele também era um assassino. Ela perguntou por que ele tinha ido até a ilha e ele contou parte da história sobre ser um fugitivo. Jin contou sobre ter matado o marido e o filho dela, mas ela não disse nada e deu as costas para ele. Antes de sair, Jin prometeu que ia matá-los quando ele se libertasse, mas isso tampouco fez efeito nela. Enquanto isso, numa sala cheia de telões observando tudo, Tae conversava com algumas pessoas como se estivesse num programa doentio perguntando se eles apostavam que Jin ia escapar ou não, e as vozes em coro começaram a intercalar entre sims e nãos. Romy foi a próxima a aparecer e Jin pediu que ela desligasse a máquina de lavar porque o barulho estava torturando a sua mente. Ele contou que apesar de não ter conseguido usar o herbicida para matar a família dela, que ele tinha matado ao menos 2 deles. Mas Romy disse que não tinha lhe dado o herbicida para isso e começou a gargalhar. Jin prometeu que ela seria a última que ele ia matar e também começou a rir descontroladamente, se empolgando com a sensação de quando isso fosse acontecer. Mas Romy o encarou, voltou a ligar a máquina e desligou as luzes, deixando Jin assustado no escuro. Jin ficou sendo torturado por seus próprios pensamentos porque não fazia sentido que eles estivessem tão calmos depois de tudo que ele fez. Mas de novo, os porcos voltaram. Jin se viu cercado deles e começou a gritar intensamente de um medo que não dava para sair de perto dele porque ele estava acorrentado e só podia resistir. Jin se contorceu tanto gritando numa compulsividade tão intensa que a madeira que era a base para as correntes acabou se rompendo e ele se viu parcialmente livre, no escuro e sem mais nenhum porco acompanhando. Tae olhou para tudo aquilo e conversou com uma voz no interfone que perguntou se ele tinha armado aquilo para Jin escapar tão facilmente. Mas por algum motivo, ele disse que não tinha feito aquilo e que aquelas instâncias simplesmente mudavam sem seu controle. Jin usou uma serra para partir a corrente e depois de muito custo, ele enfim estava livre. Ele percebeu que o lugar onde ele estava era longe da casa principal porque ninguém tinha ido até ele mesmo com todo o barulho que ele fez. Tae o viu olhando para a câmera quase como se estivesse olhando para ele e disse que eles iam começar com as apostas. Jin comeu alguns enlatados e depois ele se armou com um martelo que ele encontrou numa das caixas. Antes de sair da sala, ele ouviu a máquina de lavar se mexendo outra vez, mesmo ele a tendo desligado. E quando ele a abriu, ele viu um brinquedo em formato de porco com o nome Dino no tecido. Jin ficou se perguntando o que aquilo significava, mas ele largou o objeto imediatamente quando a imagem do porco veio em sua mente. Ele voltou a temer de medo sem saber por que ele estava se sentindo assim, e após destruir o brinquedo num acesso que misturava raiva e pânico, ele se acalmou e saiu dali. Quando subiu as escadas pensando que estava se esgueirando sem que ninguém soubesse de seus passos, ele encontrou os papéis pixelados e o seu celular já não estava mais funcionando. Jin conseguiu voltar até a casa na árvore levando consigo os papéis e ele saiu em direção à pensão com uma mochila. Ele se escondeu atrás das árvores, usou seu binóculo, mas viu que por algum motivo as luzes da casa estavam todas apagadas. De repente, uma luz acendeu lhe mostrando algo ainda maior do que todas as suas dúvidas. Lá dentro estava o homem que ele havia matado, lendo sua Bíblia na mesma expressão séria de sempre. Jin ficou de boca aberta porque não havia nada que explicasse como ele estava vivo. Mas as surpresas não tinham acabado, pois atrás dele estava Mino, que também deveria estar morto. Jin continuou olhando perplexo para o fantasma vivo em sua frente porque ele tinha certeza que tinham matado. E para a sua sorte, ele foi rápido o suficiente para perceber no momento que Mino estava tentando acertá-lo. Jin se desviou do ataque e voltou a pensar na mesma coisa porque também não lhe restavam dúvidas de que ele tinha perfurado o estômago de Mino. Ele ficou se perguntando se ele estava de alguma forma sob a influência de substâncias porque isso explicaria que as mortes que ele causou não passaram de ilusões.
Minho conseguiu golpeá-lo com sua foice e, ao contrário de se ver assustado com essa situação, ao ver o seu sangue, ele voltou a si e começou a rir porque, embora ele não tivesse uma explicação para aquilo, tudo o que ele poderia fazer era matá-los mais uma vez. Minho o atacou novamente, mas Jin não se moveu porque ele já tinha entendido os padrões de ataque dele, e então ele bateu o martelo com força na cabeça dele, mandando para o mundo dos mortos mais uma vez. Ele começou a se afastar do corpo, mas como ele queria se certificar que dessa vez ele estaria bem morto, ele voltou e o atingiu repetidas vezes até se sentir satisfeito. Jin sorriu debochando do estado de Minho e o desafiou no mesmo tom que ele se levantasse. Mas essa sua satisfação momentânea foi interrompida quando por muito pouco ele não foi atingido pelo homem que ele também tinha matado e que estava apontando sua arma na direção dele. Jin viu pular a janela em direção a ele, mas ele conseguiu se esconder e o pai de Minho ficou observando o cadáver no chão em silêncio. Ele olhou em volta e percebeu que Jin tinha deixado um rastro de sangue e então começou a segui-lo. Ainda escondido, Jin ficou perplexo por ele não ter esboçado nada quando viu o filho morto, mas essa observação não durou nada porque ele voltou para aquele jogo de presa e caçador e correu na direção da pensão onde estavam as mulheres. Ele conseguiu entrar sem ser visto e esperou Yumi sair de um dos cômodos se controlando para não matá-la ali mesmo porque ele ouviu dizer que queria torturá-lo. Jin olhou em volta e encarou uma cabeça de cervo que aparentemente tinha uma câmera secreta em um dos olhos, mas ele deixou isso passar por estar sem tempo e voltou a procurar o seu alvo, a cozinha. Jin despejou o herbicida dentro da comida para envenená-las, mas ele voltou a se esconder quando ouviu alguém se aproximando. A mãe de Yumi caminhou exatamente para a cozinha e foi surpreendida por ele que apareceu dizendo que ele ia cumprir o que tinha dito quando elas o prenderam. Jin levantou o martelo para matá-la, mas ela conseguiu borrifar um spray em seus olhos e ele imediatamente começou a ter alucinações, sentindo todo o seu corpo num estado intenso de desnorteamento. Jin gritou golpeando o ar sem nem mesmo conseguir vê-la e perguntou aos berros o que ela tinha feito com ele. Ele apertou os olhos com força tentando encontrar qualquer traço de equilíbrio que o fizesse voltar a si minimamente, até que ele conseguiu ver a silhueta borrada dela e isso já era o suficiente. Ele correu até ela, mas Minho misteriosamente apareceu novamente e conseguiu tomar o martelo de sua mão. Jin olhou incrédulo para a pessoa que ele tinha matado 2 vezes e ele começou a rir apenas a cargo de sua descrença. Ele até tentou atacá-lo, mas Minho o jogou para longe e Jin se pôs a aproveitar da bizarrice para chorar, gritar e sorrir porque ele sentia que estava enlouquecendo. O outro que deveria estar morto apareceu onde tudo acontecia e Jin viu sua arma apontada para ele. Eles o encararam como fizeram nos primeiros dias quando ele chegou ali, mas como sua vida estava em risco, Jin pegou o cano de sua mochila e os chamou para a briga porque ele ia continuar os matando, não importava quantas vezes fossem necessárias. E foi nesse ímpeto de coragem de se mostrar como um predador que não permitia ser encurralado que Jin viu pela primeira vez o que ele tanto gostava de ver no rosto de suas vítimas, a expressão de medo. Uma expressão que ele pensava que nunca veria nos rostos deles e quando isso aconteceu, ele não conseguiu esconder sua empolgação. A mulher dele pediu que ele recuasse, mas Jin foi com tudo até ele batendo com força em seu rosto. O descuido deles por não imaginarem que isso aconteceria foi tão grande que Jin conseguiu pegar a arma e num tom de escárnio ele disse que estava curioso para saber se a mãe de Minho também voltaria à vida, e então ele atirou nela e saiu correndo. Jin correu o mais longe que pôde com um pouco de forças que lhe restavam, mas ele acabou desmaiando por ter perdido muito sangue. Jin não sabia por quanto tempo ele ficou desacordado, mas quando ele voltou a si, vendo apenas o que seu corpo permitia naquele estado, ele viu o mesmo menino de antes. Jin perguntou se ele também era um dos fantasmas porque ele nem estava se molhando na chuva. Ele se sentou já se sentindo mais desperto por tê-lo visto e perguntou querendo confirmar o que ele pensava que sabia, que ele fazia parte daquela família de zumbis. O menino, no entanto, não disse nada e Jin teorizou que ele havia sido assassinado e que para se vingar, ele afundou o navio onde ele estava para levá-lo até ali. Jin entendeu que ele não estava para conversas, mas pediu que ele ao menos dissesse por que eles continuavam voltando à vida. Quando o menino continuou em silêncio, a paciência de Jin se esgotou e ele começou a dizer bem alto, colocando sua raiva para fora, exigindo que ele dissesse algo. Mas ele disse de forma direta que Jin já tinha conseguido matar o pai da família com sucesso. Jin não entendeu o que ele quis dizer, mas Terry apareceu perto deles dizendo que ele estava procurando o menino desesperadamente. Ele o chamou de Dino, o mesmo nome que Jin viu no porco de brinquedo, e depois atirou nele a queima-roupa. Jin, imediatamente ao ouvir aquele nome, começou a ter alguns flashbacks que estavam profundamente enterrados em sua mente. E neles, ele viu o garoto que levou um tiro sendo levado até uma fazenda por um homem que ele não fazia ideia de quem era. Mas o mais estranho de tudo é que ele chamou o menino por o seu próprio nome, como se ambos fossem a mesma pessoa. Quando chegaram até a fazenda, Jin foi apresentado à sua nova família e ele conheceu um menino que estranhamente usava uma máscara de porco.
O menino estendeu a mão para ele, se apresentando como Dino, o nome que estava no brinquedo e o nome pelo qual Terry o chamou quando atirou nele. Jin voltou a si sem entender nada do que estava acontecendo com toda aquela confusão de nomes, e as coisas só pioravam porque, por algum motivo, Terry sentiu um desprezo muito grande pelo menino, dizendo em fúria que ia estourar os seus miolos. Terry quase chegou a fazer isso, mas Jin salvou batendo na ponta da arma, fazendo o tiro e para cima. Mas Terry apertou exatamente em seu machucado, dizendo para ele não se meter em seu caminho. Jin não deixou as coisas como estavam, e na primeira oportunidade que teve, ele matou Terry o espancando com o cano. Ele se aproximou sem acreditar que um fantasma estava morrendo por conta de um tiro e ficou se perguntando quem era aquela criança que aparentemente tinha 2 identidades. O menino no chão disse em seus últimos suspiros que o único jeito de Jin sair da ilha seria ele eliminando toda a família. Jin pediu que ele lhe contasse como ele poderia fazer isso, mas Dino lhe deu as típicas respostas sem saída alguma. Ele pediu que Jin fosse até a cabana de Terry para pegar um kit de primeiros socorros, mas enfatizou que ele não deveria entrar em hipótese alguma dentro do porão. Jin ficou interessado no assunto e o menino comentou que ele não deveria se esquecer de quem ele era porque ele só não conseguia se lembrar. Mas ele já sabia como matar aquelas pessoas porque ele já tinha feito isso uma vez. Após isso, ele desapareceu na sua frente pedindo para que ele não fosse morto. Jin seguiu até a cabana, tratou seus ferimentos e fez exatamente o oposto do que a sua aparente versão do passado lhe pediu. Ele entrou no porão. Quando desceu as escadas e ligou a luz, ele encontrou a sala de observação por onde Terry o espiava o tempo todo. Obviamente isso o deixou muito irritado porque ele sentiu que foi feito de idiota. Mas o mais estranho é que quando ele encontrou os envelopes que deveriam ter as substâncias que Terry usava para se drogar, ele encontrou apenas papéis vazios e na floresta, misteriosamente, Terry já não tinha mais as marcas em seu braço que constatavam o seu vício. Jin inesperadamente começou a ouvir algumas vozes falando com ele pela caixa de som acoplada na parede. Eles lhe disseram que estiveram lhe observando o tempo inteiro e gargalharam zombando dele quando ele pediu por ajuda. Jin foi dominado pelo coro de vozes e gritou tapando os ouvidos pedindo que eles parassem, e assim foi feito. Uma das vozes do outro lado perguntou se ele não sabia mesmo quem eles eram e voltaram a falar entre si quando se sentiram ofendidas por ele sequer ter nenhum vestígio delas em sua memória. Jin falou ainda irado que não estava entendendo nada e as vozes começaram a xingá-lo até o momento que Jin as calou quebrando a caixa de som. Só que no instante em que fez isso, surgiu nos monitores imagens de pessoas usando cabeças de porcos que falavam em uníssono o quanto ele era alguém desprezível pior que um porco. Jin se agachou tentando abafar os sons que perfuravam a sua mente e o enlouquecia. Ele gritou para eles pararem e então surgiu nas telas nada menos do que a sua namorada que ele mesmo matou. Ela, que era uma das vozes, perguntou se ele não se lembrava dela e começou a lhe mostrar algumas das fotos que eles tinham tirado juntos. Jin não conteve as lágrimas porque ele tão pouco tinha controle algum de nada e viu em puro choque o rosto dela se distorcer numa expressão cheia de ódio, ressentimento e desejo de vingança. As luzes do local onde Jin estavam se apagaram porque os mortos sabiam que ele tinha medo do escuro. Jin tentou encontrar algo no meio da escuridão olhando para os lados, mas as luzes voltaram num tom avermelhado e ele já não estava mais sozinho. Ao seu redor estavam todos aqueles que tinham sido brutalizados por suas mãos, e de novo, por algum motivo, eles estavam usando máscaras de porcos. A mente de Jin não suportou isso e colapsou. Ele caiu já perdendo a consciência, mas até o último segundo em que seus olhos ficaram abertos, ele continuou vendo que eles continuavam o encarando. Jin sonhou com as lembranças perdidas e com o porquinho de pelúcia que ele queria e que estava nas mãos de Dino. O resto da família se apresentou a ele, sendo eles Mino, Romi e Yumi, os mesmos nomes daquela família de assassinos que estava na ilha com ele. Quando foram comer, eles também seguiram o mesmo padrão ritualístico e as coincidências não pararam em seus nomes porque eles se prepararam para orar. Mas Jin, ao vê-los de olhos fechados, se recusou a fechar os seus porque o escuro lhe trazia as lembranças dolorosas. Em uma delas, ele estava deitado em posição fetal depois de ter apanhado bastante de seu pai biológico que estava gritando para ele parar de causar problemas para outras pessoas. Jin voltou a olhá-los com uma expressão séria e pensou consigo mesmo que ele queria exatamente aquela família feliz. Seu pai adotivo chegou a conversar com uma psicóloga que lhe contou que o pai de Jin costumava bater nele porque Jin revidava na escola quando outras crianças faziam bullying com ele, o que o deixava sempre num ciclo interminável de violência. Jin acordou depois de um tempo olhando assustado para os lados e quando ele se levantou para sair dali, as vozes voltaram a comentar entre si que sabiam que ele ia desmaiar e que a aposta que eles fizeram sobre isso não foi tão divertida porque tudo estava muito óbvio. Jin se irritou com isso e começou a quebrar todos os aparelhos por onde as vozes saíam pensando que ele estava num tipo de inferno pessoal para pagar por todos os crimes que ele cometeu. E para completar, ele se lembrou das palavras de sua versão infantil que lhe disse que a culpa era o pior dos venenos, e isso pesou em seus ombros.
No entanto, ele não se deu por vencido e se virou para os monitores dizendo que eles tinham sido mortos por ele apenas porque eles não prestavam para sobreviver. E que agora, estando mortos, eles não tinham moral alguma para agir com algum tipo de superioridade porque a vida deles se encerrou em suas mãos. Jim gritou desafiando para que eles dessem as caras mais uma vez para ele poder matá-los, e então as vozes cessaram e ele se sentou já mais calmo. Quando olhou para o lado, ele viu pela primeira vez algum tipo de informação que não estivesse em branco, e apesar de pegar o jornal com rapidez, ele se frustrou no instante em que viu que não tinha nada de importante para ler. Jim viu os monitores que a mulher que ele deu um tiro continuava viva como ele já suspeitava, mas tinha algo diferente dessa vez. O machucado que ele causou no marido dela ainda estava presente. E mais uma vez, as palavras do Jim criança veio em sua mente sobre ele ter quase conseguido matar aquele homem. Jim recapitulou com cuidado o que ele tinha feito, e a expressão de medo que o homem fez foi diferente das demais porque ele não tinha se comportado assim até quando ele estava sob a mira de uma espingarda. E então, algo veio à tona. Jim não sabia o motivo, mas ele tinha descoberto que o que causou medo foi o cano que ele estava segurando no momento do ataque. Ele foi até o corpo de Terry para pegar a arma dele e depois seguiu até a casa na árvore onde ele encontrou parte da família o procurando. O homem tremeu assim que ele viu Jim com o cano e ele o surpreendeu dando mais um tiro na mulher e se aproximando dela para ameaçá-la a responder algumas de suas perguntas. Caso contrário, ele ia matá-la ali mesmo. Jim pediu que ele confirmasse que ele tinha levado um tiro dele no litoral, mas o homem disse confuso que Jim estava imaginando coisas. Ele ameaçou atingindo a terra ao lado do rosto da esposa dele e fez a pergunta mais uma vez, mas o homem continuou negando e disse sorrindo que ninguém seria capaz de sobreviver a um tiro a queima-roupa. Jim se viu mais uma vez numa teia de confusões porque era como se tudo o que aconteceu tivesse existido apenas na cabeça dele. O homem chegou até mesmo a dizer que não estava vendo a esposa dele caída no chão porque ela tinha deixado a ilha para comprar algumas coisas, o que fez Jim pensar que ele estivesse tendo alucinações. O homem começou aparentemente a explicar todos os mal-entendidos. Ele disse que Jim só foi trancado porque ele estava mostrando ser um perigo para si mesmo e para sua família e que os envelopes que ele dava para Terry não continham nenhum tipo de substância duvidosa porque eles eram apenas medicamentos. Jim perguntou se ele sabia sobre a real identidade de Terry, que estava monitorando toda a ilha numa construção que ficava no topo de uma colina, mas ele negou tudo dizendo que esse tipo de coisa não existia naquele lugar porque Terry morava em segredo no porão da casa deles. O homem disse que bastava eles chamarem Terry para confirmar que ele estava falando a verdade, mas Jim disse que isso não ia ser possível porque ele tinha o matado. O problema é que o homem observou que isso também podia ser coisa da cabeça dele, tal qual a esposa morta que só Jim conseguia ver. Jim então fez a sua última pergunta. Ele queria saber por que eles não queriam deixá-lo sair daquela ilha e o homem respondeu que era porque eles eram iguais. Ele contou que já sabia que Jim era um assassino porque Romy chegou a ver o seu cartaz de procurado e isso era uma coincidência porque eles também estavam na mira da polícia. Ele ergueu a mão perguntando se Jim não gostaria de viver com eles e ofereceu diversão dizendo que ia permitir até mesmo que ele continuasse matando algum hóspede que fosse até a ilha de tempos em tempos, mas com a condição de que quando sua mente estivesse estável e ele fosse capaz de sair da ilha, que ele prometesse que ia voltar. Jim o olhou com uma expressão séria porque ele estava propondo coisas demais para alguém que bateu nele, mas o homem juntou as mãos num sentido de prece e recitou um trecho bíblico que dizia que você deveria oferecer a outra face quando alguém lhe desse um tapa. Jim só precisou disso para fazer exatamente como ele disse. Ele bateu nele novamente com um cano e continuou falando que ele gostaria que tudo aquilo fosse verdade enquanto via o homem engatinhar assustado para fugir. Jim pontuou que ele nunca tinha falado algo sobre ter atirado nele a queima-roupa e que isso provava que ele estava mentindo. O homem se encheu de medo, chorando e implorando por sua vida, mas isso deu apenas o gás necessário para Jim matá-lo mais uma vez. Só que inesperadamente, ele começou a sentir fortes dores de cabeça e outras lembranças vieram daquela fazenda misteriosa. Sua nova família tinha lhe pedido para ele esquecer dos horrores que seu pai lhe fez passar e Jim gritou perguntando quem eram eles. Aos poucos, a imagem desse homem começou a se transformar na daquele que estava morto na sua frente e Jim não aguentou e caiu já chorando mesmo sem saber o porquê. Ele levou a mão ao peito para se acalmar como ele sempre fazia e o ato lhe trouxe outras lembranças. Nelas, aquele homem inclusive lhe ensinava a fazer exatamente isso. Jim olhou para o céu sentindo-se perdido porque ele tinha pensado que sabia tudo sobre si mesmo quando ele viu as provas de seus crimes em seu celular. Ele sabia que era um assassino, mas não sabia quem tinha sido antes de se tornar um. A imagem de Dino veio em sua mente e quando ele se acalmou por completo, ele voltou para a cabana de Terry onde ele amarrou a mulher numa cadeira para tirar informações dela. Ele perguntou que tipo de criaturas eles eram, mas quando ela não respondeu, ele decidiu brincar com a mente dela para acabar com seu espírito. Jim mostrou o Mino indo até a casa na árvore onde ele encontrou seu pai sem vida suspenso na corrente do balanço.
Pela primeira vez, ela reagiu e prometeu que faria Jin se arrepender de ter feito isso porque ele tinha conseguido o que tanto queria, que era deixá-los com muito ódio. Jin ouviu as ameaças como se não tivesse ouvido nada demais e simplesmente foi até onde Mino estava e o matou com um cano. Ao menos, era isso que ele tinha pensado. Mino se levantou quando Jin estava comemorando sua morte e começou a apertar o pescoço dele com muita fúria. Jin sentiu que estava correndo perigo e conseguiu se soltar jogando areia nos olhos dele. Mas isso não foi tão eficiente porque Mino conseguiu pegá-lo novamente com muita facilidade. Ele apanhou bastante no ponto em que ele estava lutando para não desmaiar e Mino voltou a sufocá-lo dizendo repetidas vezes para ele morrer. Jin tateou o chão com desespero tentando encontrar qualquer coisa que pudesse ajudá-lo, até que ele pegou na corrente do balanço e laçou o pescoço de Mino também o sufocando. Os dois se apertaram na mesma intensidade e propósito de abater o inimigo, mas foi Mino o primeiro a cair. Jin voltou a sentir fortes dores de cabeça e sua mente lhe mostrou seu irmão adotivo que também se chamava Mino lhe apresentando um jogo do qual ele deveria usar cartas enumeradas para abrir um cofre. Jin voltou a si e percebeu que Mino dessa vez tinha morrido permanentemente porque era preciso objetos específicos para não os fazer voltar dos mortos. O pai de Mino tinha morrido quando ele usou o cano e Mino quando ele usou a corrente, e o que havia em comum entre os dois objetos era que ambos tinham lhe mostrado os papéis pixelados com números no verso. Jin se levantou perplexo por as coisas terem começado a se encaixar e quando ele apanhou alguns dos papéis que tinham voado durante a briga, ele viu que a imagem pixelada tinha se transformado nada menos do que em fotos de Mino e seu pai mortos. Tudo estava acontecendo como sua versão do passado tinha lhe dito, ele realmente já havia os matado antes. Jin voltou a sentir que ele estava vivendo dentro de um pesadelo e por algum motivo ele começou a chorar quando olhou para as fotos e se lembrou daquela família desconhecida que o acolheu na infância. Rome e Yumi apareceram até onde os corpos estavam, mas ele conseguiu se esconder a tempo e ficou pensando nos objetos restantes que seriam usados para matá-las. Quando Yumi olhou para a direção sentindo que alguém estava ali, Rome conseguiu distraí-la fazendo ela voltar até a pensão e já sozinha com Jin, ela pediu que ele aparecesse porque ela queria conversar com ele na casa da árvore. Jin achou tudo muito estranho e perguntou se ela não se importava por ele ter matado seu pai e o seu irmão, mas ela deu de ombros dizendo que queria ter um pouco de diversão com ele porque ele tinha feito algo que ela queria há muito tempo. Rome o beijou pedindo que eles fugissem juntos dali, mas Jin a empurrou dizendo que não ia mais cair em suas mentiras e depois pegou um dos dardos para matá-la. Rome reagiu de maneira exagerada e essa era a prova que Jin precisava porque os outros tinham reagido da mesma maneira quando eles viram o objeto que ia matá-los. Jin a perfurou na cabeça e saiu dizendo que estava frustrado porque ele queria tê-la matada por último. Mas assim que ele saiu de cena, Rome sorriu sozinha porque ele tinha caído exatamente na falsa reação que ela teve. Ao menos era isso que ela tinha pensado. Jin voltou e disse que nas outras vezes quando conseguiu matar o pai dela e Mino, ele tinha sentido uma forte dor de cabeça, mas aquilo não tinha acontecido naquele momento. E o outro detalhe curioso é que nenhuma das imagens pixeladas se revelou. Rome pegou a faca que ela estava usando e tentou atacá-lo, mas Jin usou da substância roubada da mãe dela para borrifar um pouco do líquido em seus olhos para desorientá-la, tempo o suficiente para ele conseguir amarrá-la. Mas Yumi jogou uma colmeia dentro da cabana, os trancou e disse que ela tinha percebido que Jin estava escondido quando elas chegaram até onde os corpos estavam. Tanto Rome quanto Jin foram atacados pelos insetos e Jin teve que pular da janela onde ele conseguiu se segurar num dos galhos da árvore. O problema é que Yumi observou que se ele caísse daquela altura, ele quebraria suas pernas e isso lhe daria a oportunidade de matá-lo com a mesma arma que ela matava os porcos. Mas para sua sorte, Teiki, que também não estava morto, chegou e atirou nela. Jin foi ajudado a não dar de cara com o chão e Teiki lhe disse que ele só fez aquilo porque ele enfim tinha provado que era capaz de fugir daquela ilha. Yumi se levantou indignada e se preparou para atacá-los. Teiki atirou nela mais uma vez e Jin conseguiu enfim matá-la enfiando um dos dardos em sua cabeça. Uma das imagens pixeladas se revelou e Jin voltou a chorar compulsivamente. Mas depois que se acalmou, ele foi com Teiki até a sua cabana para tratar seus ferimentos porque Yumi conseguiu atingi-lo antes de ser morta. Jin perguntou se ele conseguia ver as imagens pixeladas como fotos reais e Teiki disse que sim. Eles conversaram um pouco sobre a moral de cada um deles e Jin disse irritado que Teiki não era tão diferente dele porque ele tinha matado uma criança e ele ficava monitorando as coisas estranhas que aconteciam na ilha e mesmo assim não fazia nada. Teiki ouviu tudo calado, mas sorriu quando Jin disse que tinha enfim percebido o que ele quis dizer com provar o valor para aquela família, porque ele queria que ele os matasse desde o início porque ele já sabia que ele era um serial killer. Teiki voltou a pedir que Jin se provasse porque em troca ele iria lhe contar tudo no momento certo. Ele foi até a pensão para pegar o laptop e Jin conversou com a mãe de Rome enquanto ela assistia sair da casa da árvore.
Jin fez vários truques mentais com ela, contando as atrocidades que ele faria agora que eles estavam em suas mãos, mas ela implorou que ele fosse embora e as deixasse em paz, e chegou até mesmo a contar onde o barco estava, porque assim ele ia conseguir fazer o que ele sempre quis, que era escapar da ilha. Mas o problema é que ele estava no chiqueiro, que era o lugar que Jin queria evitar por conta dos porcos com cabeças humanas. Jin pensou um pouco e ergueu a mão para ela em sinal de que eles tinham um acordo. Mas quando Terry voltou com o laptop e ele viu ela reagir minimamente, ele soube que era com aquele objeto que ele ia conseguir matá-la. Jin levantou o objeto para acertá-la e Terry disse que não podia fazer nada quando ela pediu que ele a ajudasse. Ele a golpeou com força na cabeça e disse que a mataria no final caso ela topasse ver Omi sendo assassinada. Ela implorou que Jin a matasse e ele até pensou em torturá-la o máximo possível, mas Terry pediu que ele acabasse com a dor dela ali mesmo sem sadismo, caso contrário, ele não lhe contaria nada. Depois de passar pelo mesmo processo de choro e dor de cabeça, Jin foi monitorar os arredores para encontrar Omi e ele a viu pelas câmeras de segurança indo até o chiqueiro onde estava o barco porque ela estava pretendendo fugir. Ele saiu correndo até onde ela estava e Terry conversou com os fantasmas de Jin que estavam furiosos por imaginarem que as coisas não iam terminar como sempre terminavam, porque eles queriam vê-lo sofrer. Mas Terry disse que aquele jogo tinha acabado porque ele enfim tinha se lembrado do motivo para ele estar ali. Jin chegou até a costa a tempo e encontrou Romy que estava surpresa por vê-lo. Ele a agradeceu por ter pegado o barco para ele e disse que mesmo tendo sentido que talvez ela não conseguisse deixar a ilha por algum motivo, que ele não podia simplesmente vê-la tentar, e assim ele a perseguiu segurando a vara da caixa de correios. Romy gritou por sua vida, mas ele a alcançou e até se passou com o objeto a matando na hora. A imagem pixelada de seu corpo apareceu e Jin sorriu descontroladamente por ter conseguido eliminar cada um deles. Ele não sabia o que esperar depois de fazer isso, mas um número desconhecido ligou para seu celular. Quando Jin atendeu, ele foi teletransportado para o que parecia ser um fragmento do passado, onde ele se viu dentro de uma escola em sua versão de quando criança, brigando com outros alunos que tinham comentado que parecia que ele não tinha uma mãe. O comentário não chegou a ser necessariamente maldoso, mas Jin viu dessa forma e o atacou. Sua versão mais velha correu para impedi-lo, mas eles sumiram como fumaça e ele entrou imediatamente em outro cenário. Um que mostrava o diretor conversando com seu pai sobre os acessos de raiva que ele tinha na escola. O pai de Jin não aceitou que ele tivesse algum tipo de transtorno delirante e tentou comprar o silêncio dele porque o seu cargo como deputado poderia estar em risco se as pessoas soubessem que seu filho estava passando por problemas que ele estava ignorando de propósito por não acreditar neles. A imagem de seu pai cruzou com ele e Jin o viu tirar o cinto. Ele tinha sido mandado até outra circunstância dolorosa e ele se lembrou dos abusos que ele sofria sempre que seu pai o batia até exaustão e o deixava preso no escuro depois de dizer que ele não deveria ter nascido. Jin também se viu quando ele foi mandado até a fazenda de porcos por seu pai que queria abafar as coisas, onde ele começou a construir um relacionamento com cada um deles, especialmente com Dino, que ele notou na hora que ele sofria bullying na escola. As coisas foram se reorganizando para ele, mas Dino começou a sentir que aos poucos tudo o que ele tinha estava sendo tomado. Jin tinha pegado seu brinquedo favorito como se fosse seu e tinha começado a chamar a sua mãe de mãe, e isso o incomodava. Jin concordou que eles não eram parentes e contou cabisbaixo que ele só tinha a chamado de mãe porque ele pensou que tivesse encontrado um lugar onde ele podia se ver dentro de uma família. O seu desabafo tocou Dino, que pediu desculpas, e essa pequena discussão aprofundou ainda mais a relação deles. Um dia, quando Dino estava apanhando de uns valentões, Jin apareceu para ajudá-lo e ameaçou os garotos dizendo que ia matá-los de uma maneira terrível. Ele explicou que tudo o que ele precisava era nocauteá-los de alguma forma e depois enfiá-los numa retificadora que eles tinham em casa que servia para moer carne. Apesar das ameaças e de sentir o medo brotar dentro deles, Jin e Dino apanharam mesmo assim, e quando ficaram sozinhos, Jin disse que o que ele fez não foi um ato de coragem. Ele só não suportava ficar de braços fechados enquanto alguém o ameaçava. E para sua surpresa, Dino, que era alguém tão calmo e pacífico, perguntou sorrindo quando eles colocariam em ação o plano de enfiar os meninos no moedor de carne. Jin olhou perplexo, mas tudo isso foi um delírio de sua cabeça que em algum nível gostaria de fazer exatamente isso. Jin continuou assistindo a sua própria história e ele viu quando o secretário de seu pai foi até a escola onde ele estudava com Dino para lhe informar que seu pai havia falecido num acidente de carro. Dino e sua família tentaram consolá-lo, mas ele reagiu de maneira inesperada, dizendo que o homem que morreu não era seu pai de verdade. E depois, mostrando para o pai de Dino suas notas e perguntando se ele estava orgulhoso dele. Ele o abraçou dizendo que sim, mas a mente quebrada de Dino fez enxergar isso de um jeito completamente distorcido. Em seus delírios, ele ouviu inclusive dizer que ele gostaria que ele se tornasse o próprio Dino.
Jin gritou para o seu eu para avisar que aquilo só existia na cabeça dele, mas ele não tinha como alterar o que já tinha acontecido porque ele estava naquele momento sendo um espectador de sua própria história. E assim, com o passar do tempo, Jin começou a se ver como Dino e sempre respondia quando era chamado por um nome que não era seu. Jin se sentiu verdadeiramente amado, mas num ponto cheio de excesso que era constantemente intensificado dentro de sua mente. E um dia, ele interpretou a reação de Dino, que estava percebendo que algo estava acontecendo, com ele lhe dizendo que ele era apenas um órfão que tinha sido abandonado pela própria família. Jin teve mais uma crise e partiu para cima de Dino, o empurrando. A sua intenção não foi a de matá-lo, mas ele acabou fazendo isso quando Dino foi atravessado por um objeto pontiagudo que estava no curral dos porcos. Jin se assistiu em choque e os porcos disseram repetidas vezes que ele tinha matado seu único amigo e que eles tinham sido testemunhas de tudo. Jin disse que ele não queria ter feito isso, mas os porcos se aglomeraram e disseram o contrário porque ele sempre queria ter sido o próprio Dino para ser amado como um filho legítimo. Jin gritou se sentindo encurralado por sua própria mente e os porcos não lhe deram descanso aplicando nele uma sentença cheia de culpa. A família de Dino começou a procurá-lo depois que ele sumiu de repente e eles estavam inclusive sendo guiados por Jin, que mentiu ao dizer que tinha visto Dino entrar na floresta. Dias depois, as autoridades encontraram um brinquedo de Dino completamente esfarrapado, como se isso fosse uma prova de que Jin estava mesmo falando a verdade. A família não queria aceitar que isso estivesse acontecendo, mas Jin estava tranquilo com a situação. Ele olhou para onde ele o tinha matado e disse para si mesmo que seria um substituto perfeito para o filho que eles perderam. O problema é que com a perda de Dino, o amor naquela família deixou de existir e Jin já não se viu mais sendo tão querido por eles porque ele não aliviava em nada a ausência que eles sentiam de Dino. Jin cresceu tendo sido convencido por sua própria mente de que ele era mesmo Dino, mas esse fantasma que ele nem conseguia reconhecer impedia que ele fosse verdadeiramente visto dessa forma. Ele foi se vendo cada vez mais sendo deixado de lado e o seu próprio eu colocava dentro de uma bolha de solidão que refletia a culpa que ele sentia e não conseguia compreender. Aos seus olhos, a família de Dino sempre zombava de sua situação, o chamando de órfão e o fazendo se sentir forasteiro. Um dia, eles receberam uma ligação dizendo que uma criança tinha sido encontrada. Eles saíram de carro durante uma chuva torrencial e acabaram se envolvendo num acidente quando a estrada desmoronou e o carro caiu num precipício. Jin recebeu essa notícia terrível e quando tentou consolar o seu pai indo até ele o encontrou completamente fora de si porque o resto de vontade de viver que existia dentro dele tinha se perdido com a morte de sua esposa e filhos. Jin implorou para que eles conversassem, mas o pai de Dino, em meio à sua dor, não mediu as palavras e disse que Jin tinha os amaldiçoado desde que ele se mudou para morar com eles porque tudo tinha sido destruído com a chegada dele. Jin ficou devastado quando ouviu isso porque essa afirmação pela primeira vez não era coisa de sua cabeça. O pai de Dino estava externalizando o que sua mente sempre lhe fez enxergar, dizendo inclusive que Jin nunca seria o seu filho. Tudo isso mexeu muito com a sua cabeça e Jin saiu correndo até o chiqueiro dos porcos onde ele se sentiu intimidado. Os porcos lhe disseram sobre Dino e o que ele tinha feito com ele, e após se lembrar do que fez, Jin fugiu e nunca mais voltou. Os problemas mentais de Jin foram piorando com o passar do tempo e ele se tornou ainda mais incapaz de ter qualquer tipo de relação com as pessoas. Ele havia apagado seu pai de sua mente por odiá-lo, mas também a família que o acolheu porque os seus sentimentos confusos não faziam distinção de nada e ele precisava desse bloqueio para se proteger de si mesmo porque pensar no passado lhe machucava bastante. No entanto, algo restou em meio a tudo isso. O sentimento que Jin teve quando matou Dino. A satisfação de apagar outra existência. As emoções do assassino. O problema é que esse escape o empurrou ainda mais para o mundo da loucura e Jin já não conseguia mais saber se ele estava matando porque ouvia coisas de sua cabeça ou se ouvia as coisas de sua cabeça para ter uma desculpa para matar as pessoas. Depois que matou um político por acidente, Jin foi para uma ilha para esperar a poeira baixar. A mesma ilha onde ele viria a ficar preso e onde ele foi recebido pelo homem religioso que ele mataria um tempo depois. Jin teve uma dor de cabeça muito forte quando ele sentiu certa similaridade daquela família com a que vivia na fazenda de porcos. Ele não sabia exatamente o que sentir sobre eles, mas inconscientemente ele começou a se aproximar deles para ser aceito como um membro da família, mesmo que eles nunca tivessem oferecido nada disso. Jin juntou os fragmentos esquecidos para tapar as brechas que ele conseguia ver na família que vivia na pensão. Romy, por exemplo, tinha lhe contado sobre o seu sonho de ser escritora e que ela gostaria que existisse um lugar só dela onde ela pudesse escrever tranquilamente. Mesmo não se lembrando com exatidão, ele pegou o mínimo que ele tinha da irmã de Dino, que tinha lhe falado sobre ter uma casa na árvore, e perguntou para Romy se ela gostaria que ele construísse uma para ela. Romy aceitou que ele fizesse isso, mas para surpresa de Jin, esse não era o nome dela.
Romy era o nome da irmã de Dino, que Jin tinha começado a projetar nela e em todos os outros porque ele os via como a família que vivia na fazenda. Essa confusão mental fez Jin sair um pouco de controle e parecia que o destino sabia exatamente como tocar em suas feridas para incomodá-lo, porque ele tinha ido até aquela ilha para escapar de quem ele era e agora ele estava passando pela mesma coisa que o tinha lhe tornado um assassino. Jin tentou fugir de seu passado, mas nada adiantou e as duas famílias tinham se tornado uma aos seus olhos. As paranoias voltaram com ainda mais força e, assim como em suas outras interações, aquelas se tornaram para Jin possibilidades intermináveis de perigo, onde os outros sempre estavam tramando matá-lo, embora isso nunca fosse nenhuma possibilidade. Esse acesso à loucura e à culpa que ele não conseguia lidar por ter matado Dino fez matar todos eles. O casal que Jin viu chegar na ilha e que ele pensou que Mino tivesse matado também foi assassinado por ele quando ele estava querendo matar Romy. Jin caiu de joelhos após entender que ele tinha sido culpado de tudo. Ele tinha descoberto que aquele lugar nunca existiu. A ilha era apenas um aglomerado de memórias e desejos, ou seja, o seu próprio inferno pessoal. Jin gritou para a pessoa na linha dizendo que agora ele estava por dentro de tudo e Tae apareceu atrás dele sorrindo por ele finalmente ter conseguido chegar naquele ponto. Ele perguntou quem Tae era de verdade porque a identidade de Idol era apenas porque ele o tinha visto na televisão e sua mente usou essa informação para dar vida a ele. Tae não chegou a confirmar nada, mas isso não era preciso. Ele derrubou Jin no chão, apontou uma arma para ele e perguntou o que ele fez com Dino porque ele sabia que Jin tinha sido responsável pela sua morte. 12 anos após o desaparecimento de Dino, o pai dele entrou numa depressão profunda. Ele bebia todos os dias e já não tinha mais motivação para continuar. Até que um dia, ele viu na televisão que estavam sendo realizados experimentos que possibilitariam em alguns anos que alguém pudesse entrar na mente de outra pessoa. Ele achou isso algo incrível, mas não ligou muito porque esse feito estava longe de seus interesses. Quando ele já estava decidido a tirar a sua própria vida tomando herbicida, o mesmo que Romy deu para Jin em sua mente, ele viu nos noticiários que Jin estava sob custódia por ser o culpado de diversos assassinatos pelo país. A polícia estava com ele, que tinha entrado em coma depois de um naufrágio quando ele estava tentando fugir, e foi só então que ele conseguiu um novo propósito em sua vida. Ele queria que Jin confessasse que tinha sido ele quem matou seu filho. Mas as coisas não foram fáceis. Ele sentia que tinha sido Jin e que tudo acabaria se ele o matasse naquele estado indefeso, mas a chance de que não tivesse sido ele o impedia de machucá-lo. Ele chorou ao se lembrar de como Jin tinha sido na infância e decidiu esperar o tempo que fosse até ele acordar e poder encará-lo com a verdade. A única coisa que ele não contava era que ia aparecer um tumor em seu cérebro que em algum momento devastaria suas memórias. Com os anos, a polícia desistiu de tentar colocar Jin atrás das grades e o governo tinha sugerido que eles lhe dessem uma eutanásia. Mas o pai de Jin o manteve vivo pagando todas as despesas do hospital porque ele ainda tinha um objetivo em mente. Ele continuou sofrendo ao lado de Jin, chorando praticamente sozinho porque ele sentia falta de sua família e mesmo assim ele nem mais conseguia se lembrar do rosto de Dino. Mas uma luz no fim do túnel apareceu quando uma enfermeira lhe contou exatamente sobre aquele experimento onde alguém podia entrar na mente de outra pessoa. O pai de Dino agradeceu a Deus pela oportunidade perfeita, mas seus planos foram por água abaixo quando o projeto teve que ser cancelado por algumas intercorrências e só voltaria já aprimorado depois de 5 anos, mas como ele não tinha esse tempo, ele implorou a Kim, o idealizador de tudo, para ser o investidor do projeto. No começo, Kim não quis aceitar a oferta. Ele explicou para o pai de Dino que os riscos eram altos porque se ele morresse dentro da mente de quem ele estaria visitando, ele também morreria na vida real. Mas ele acabou sendo forçado a cooperar quando o pai de Dino contratou um detetive que conseguiu fotos de Kim traindo a esposa. Ele também subornou o médico do hospital para lhe dar acesso em tempo integral ao corpo de Jin, e assim, o projeto foi colocado em ação e ele estava pronto para reencontrar Jin dentro de sua própria mente. Ele teve que escolher uma nova identidade para se materializar na mente de Jin, porque Kim não tinha o encontrado nas memórias dele, porque Jin o tinha apagado por algum motivo. Ele olhou as diversas opções que tinham sido pessoas que casualmente passaram por Jin, seja nas notícias ou pessoalmente, e ele encontrou a forma de Tae, o artista que sua esposa tanto gostava e que na vida real estava passando por problemas com drogas. Kim explicou o resto do funcionamento do projeto e disse que 1 hora no mundo real equivalia a 4 dias dentro da mente de Jin. Depois que a sessão de tutorial terminou e ele ficou por conta própria, ele viu Jin interagir com a família que vivia na ilha e dentro de sua mente eles eram bem diferentes do que tinham sido enquanto estavam vivos. Ali, eles eram os assassinos que Jin tinha imaginado na vida real. Tae acabou sendo encontrado por Mino e ele só não morreu porque Mino sabia que sua mãe era fã de seu trabalho, uma coincidência que praticamente salvou a sua vida.
Terry passou a viver com eles, mas ele não fazia ideia do porquê aquela família tinha o nome de seus filhos que tinham morrido. Só que isso não era a única coisa estranha. Mesmo aquele mundo sendo uma construção da mente de Jim, ele continuava sendo morto por seus habitantes, quase como se ele mesmo estivesse se punindo por alguma coisa que ele fez. E sempre que ele morria, ele ressuscitava na praia até tudo se repetir. Terry conseguiu ver com o tempo que isso era um tipo de culpa que Jim sentia pelas coisas que ele fez, mas isso o deixava furioso porque a sua família não estava naquela ilha para ser parte desse remorso. Até que um dia, as pessoas com cabeça de porco apareceram para ele, querendo que Jim sofresse ainda mais. Terry sabia que todos eles não tinham sido as vítimas de Jim, que eles eram meras miragens feitas pela consciência de Jim que queria justificar o seu lado assassino, como se ele apenas tivesse revidado algum tipo de mal que ele sofreu. Ele também se deparou com a imagem de Jim criança, que o alertou a tomar cuidado com as coisas que ele dizia perto de Jim, porque o menor dos abalos poderia fazer aquele mundo inteiro colapsar. E quando Terry perguntou a ele o seu nome, ele respondeu que se chamava Dino. Ele segurou Jim pelo colarinho, dizendo que o Jim e Coma tinham projetado o que sobrou de sua família naquela ilha que vivia na pensão para escapar da própria culpa, e isso meio que mostrava que ele realmente matou seu filho. Ele gritou para Jim dizendo que ele não se chamava Dino e ele o viu desaparecer em suas mãos. No mundo real, suas memórias começaram a desvanecer ainda mais rápido e ele começou a pensar que não tinha mais sentido em tudo aquilo porque ele continuava sem respostas, mas o mundo dentro da mente de Jim continuava mudando. Terry acabou se esquecendo de seu real propósito e ele passou a monitorar as aventuras de Jim sempre que ele resetava na praia após ser morto. Mas quando Jim soube da verdade, ele pôde voltar a si como o velho homem que ele era e que queria descobrir a verdade. Jim chorou ao vê-lo em sua real identidade e o chamou de pai, mas ele pediu que Jim não o chamasse disso e perguntou friamente se ele tinha matado seu filho. E então, depois de tanto esperar, Jim confessou que tinha feito isso. O pai de Dino contou que ele tinha passado praticamente o resto de sua vida o vendo morrer e ele estava curioso para saber por que agora ele estava chorando depois de tantas mortes, e Jim respondeu completamente desolado que era porque ele queria ser perdoado por quem ele era. Os fantasmas de suas vítimas apareceram para jogar na cara dele tudo o que ele já sabia e Jim só se sentiu ainda mais despedaçado e nem teve a coragem de encará-los. Ele gritou se sufocando em sua dor, dizendo que ele tinha recorrido ao seu lado perverso para lidar com seu próprio medo, e então todos os fantasmas assumiram formas humanas e disseram que pela primeira vez ele estava reconhecendo isso. A namorada de Jim, que tinha sido uma de suas vítimas, disse que ela era apenas uma imitação barata da pessoa que ele matou no mundo real, e que embora eles o tivessem perdoado, suas versões que sofreram em suas mãos jamais poderiam fazer isso porque ele as tinha impedido de qualquer coisa quando as matou. Jim pediu desculpas porque isso era tudo que ele podia fazer, e o pai de Jim olhou para toda a situação de um jeito diferente porque ele ficou se perguntando se as coisas seriam de outra maneira se ele apenas o tivesse amado quando ele mais precisou. Ele estava pronto para matar Jim ao menos mais uma vez, mas Dino apareceu nas memórias de Jim pela primeira vez e ele não estava mais usando a máscara de porco. Ele agradeceu por ele enfim tê-lo encontrado e seu pai o abraçou chorando por ter finalmente conseguido isso. Dino chamou por ele dizendo que os outros estavam me esperando e quando ele olhou para o horizonte, ele viu o resto de sua família onde desde o princípio ele queria ter encontrado. Enquanto isso, Jim gritava na direção do mar tentando chamar a atenção de um barco que ele estava vendo ao longe. O pai de Dino voltou a apontar a arma para Jim, mas Dino se colocou na frente e pediu que ele deixasse de levar aquela vida porque ele estava preso ao passado e isso não ia trazê-los de volta à vida. Dino disse que odiava Jim como os outros, mas não o suficiente para ver ele deixar seu pai ser consumido pela raiva. O resto de sua família se aproximou e ele realmente percebeu que essa era a melhor solução. Ele ia tentar deixar o passado no passado. Os outros residentes da mente de Jim menearam a cabeça como um sinal de que tudo tinha acabado e então desapareceram. Aquele mundo dos sonhos começou a ruir e a ilha se consumiu aos poucos. O pai de Dino se despediu deles dizendo que ficaria com saudades e prometeu chorando que nunca os esqueceria. Kim se comunicou com ele perguntando se ele queria se desconectar da mente de Jim e assim foi feito. Jim entrou no barco e viu a ilha desaparecer. Ele comemorou sozinho dizendo que enfim estava livre, mas o seu celular tocou novamente e ele enfim descobriu que aquela pessoa por trás daquela linha misteriosa era ele mesmo. Jim viu uma cópia de si mesmo que começou a discutir com eles algumas das muitas questões que o abalaram naquele tempo em que ele ficou na ilha. O outro Jim disse que ele era a materialização de seus desejos, sendo mais específico, o desejo de matar que vivia dentro dele. Jim disse que não precisava mais dele porque ele verdadeiramente queria pagar pelos seus crimes porque ele desejava a paz de poder ser perdoado. Mas o seu outro eu disse que isso seria impossível porque ele nunca deixaria sua natureza selvagem longe tempo suficiente para ser visto como alguém normal.
Ele ameaçou Jin dizendo que ele iria matá-lo e que quando ele acordasse daquele coma, ele faria tudo de novo com outras vítimas. Os dois começaram uma luta até a morte carregados de diferentes motivos para estarem fazendo isso. O Jin verdadeiro não queria mais matar, mas ali, pela última vez, ele estava disposto a colocar para fora todo o seu potencial assassino para afogar de vez para dentro dele aquele seu lado doentio que ele sabia que fazia mal para ele. Em contrapartida, o seu lado negativo avançava com o mesmo vigor. Depois do que pareceram horas, a briga finalmente acabou. Um deles jogou o outro dentro do mar, onde ele afundou lentamente para o mais profundo enquanto era observado pelo lado vitorioso que estava severamente machucado. Alguns minutos depois, após cair de exaustão, uma tempestade começou e o barco onde Jin estava naufragou novamente como para encerrar aquele ciclo que tinha começado daquele jeito. Quando acordou, Jin já estava no mundo real. Ele olhou em volta completamente desnorteado porque ele passou muitos anos sem ver o mundo e suas cores. Seu corpo respondeu a seu chamado e a primeira coisa que ele se deparou e que fez com que ele se lembrasse de tudo foi uma foto da família da fazenda. Jin olhou para os arredores em pura contemplação, respirou o ar profundamente e abriu os braços sentindo o alívio de saber que poderia recomeçar a sua vida longe de tudo o que se passou dentro de sua cabeça. Mas ao mesmo tempo, a polícia chegou para prendê-lo porque o pai de Dino, que enfim conseguiu recuperar o corpo do seu filho na fazenda, contou tudo o que tinha acontecido. Já na prisão, Kim conversou com Jin querendo saber o máximo de detalhes do que aconteceu dentro de sua mente porque isso ia ajudá-lo ainda mais a aperfeiçoar o seu projeto. Jin perguntou o que aconteceu com seu pai e Kim disse que não sabia se o pai de Dino concordava que ele era o seu filho, mas ele contou que ele tinha ido para um lar de idosos onde ele continuava lutando para não se esquecer de sua família, sempre olhando para a mesma foto o tempo todo. Jin disse que ele estava feliz por ele estar bem e ignorou o comentário maldoso de Kim quando ele disse que ele queria tê-lo matado porque ele teve que pagar por multas quando o pai de Dino contou tudo para a polícia. Ele voltou a perguntar o que tinha acontecido antes de Jin acordar porque ele queria saber qual deles tinha vencido e voltado ao mundo. Mas ele apenas o encarou por uns instantes e então respondeu. Uma resposta que permaneceu oculta e que ficou disponível apenas para Kim. No fim, não dá para saber se Jin despertou como um humano ou como um monstro que ele foi um dia. Seu pai, que assistiu os noticiários, viu inclusive Tae falar com a mídia pela primeira vez depois de anos sobre o seu passado problemático envolvendo drogas. A cobertura deu o que falar na casa de repouso porque enquanto uns discutiam que o que ele fez não tinha perdão porque ele se tornou um péssimo exemplo aos jovens, outros achavam que um erro não podia definir a vida de uma pessoa. Quando o assunto chegou até ele porque eles queriam saber o que ele pensava a respeito, o pai de Dino refletiu dentro do que lhe era possível. Suas memórias já não eram mais as mesmas, mas ele ainda se lembrava de Jin e de boa parte do que aconteceu com a sua família. Mas o que ele pensava ficou tão oculto quanto o eu verdadeiro de Jin. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar alguma outra leitura que você acha que vale a pena. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.